um herói lendário. Em outras palavras, um governante absoluto. É de conhecimento geral que ele governou durante uma certa época. Uma época em que apenas o seu nome podia causar medo. E houve um rei que estabeleceu o império e um chefe de uma grande organização. E desde os tempos antigos, existiram aqueles cujas histórias eram contadas por séculos. Aqueles que derrotaram o rei demônio. Aqueles que curaram enfermidades e salvaram inúmeras vidas. Mas também havia aqueles que não se encaixavam e apenas buscavam poder absoluto. E aquele moleque disse que com certeza eles são patéticos. E ele quer mais que eles se lasquem. Pois eles fizeram um menino de 10 anos treinar daquele jeito. Onde um cara com máscara de leão espancava ele direto. Caso as coisas não fossem do seu agrado. E se ele sobrevivesse de alguma forma às suas provações, uma garota fofa jogaria ele num buraco com lava mais tarde. E eles ainda falavam que essas coisas é para o seu próprio bem. E no meio de todos aqueles seres, o moleque disse que essas cicatrizes que foram acumuladas na sua alma, junto a esse lugar, o Salão dos Heróis, ele vai dizer adeus a eles em breve. E esse alguém chama pelo seu nome, Dave. E a garota fala que ele ainda é muito fraco, como ele poderia ir embora assim. E aquela garota de antes fala que deveria ter mantido ele num buraco por mais tempo com lava. Enquanto ele só fala que elas são vovozonas que viveram por milhares de anos. O que deixa elas bem putas. E começa a jogar várias pedras nele, perguntando o que ele disse e se ele deseja morrer. E uma daquelas garotas chama ele de pirralho e fala que vai bater nele. Mas enquanto eles discutem, aquela garota percebe que esse é o seu último momento. E quando ele olha, ela parece bem triste e não fala mais nada. E daí eles falam que desejam boa sorte pra ele, o Dave. E ele não deve se esquecer deles, até a sua morte. E ele ficou bem surpreso com essas palavras, mas só deu meia volta e saiu dali. Enquanto todos se despediam dele. E ele nem olhou pra trás, mas deu um sorrisinho satisfeito. E só falou que foi mal, mas eles nunca mais voltarão a se ver. E depois que ele sai dali, ele finalmente acorda em um quarto, completamente doente. E ele mexe na sua mão, percebe que esse corpo é totalmente inútil e imóvel. E é realmente uma droga, ele não consegue nem abrir os seus próprios olhos tranquilamente. E depois que ele desiste, ele pensa que ele retornou, como um príncipe desprezado e fraco. O Dave Auron. O reino de Ron está localizado no lado oriente do continente de Tionis. E o primeiro filho de um rei sem valor, de um país insignificante. Esse é ele, Dave Auron. E ele se sentiu feliz quando renasceu nesse corpo, pois ele era um príncipe, e mesmo que ele possa estar de cama, e se comparação com a sua vida anterior, é muito melhor. Afinal, ele está em luxo. Só que ele pensa que não. Na verdade, ele não tá em nada de luxo. E ele percebe que ele foi muito tolo naquela época. E ele costumava pensar que a felicidade que ele teve duraria pra sempre. Mas por viver em um mundo tão pacífico, ele não percebeu a situação que encontrava ele como um príncipe e um cálice envenenado. E ele era alvo de vários inimigos o tempo todo. E por ser fraco, ele acabou sendo praticamente exilado da sua própria família. E em algum momento, ele foi deixado para morrer. E ele pensa que com certeza ele precisa acabar com isso, porque agora ele irá recuperar o seu corpo. E o resto pode ser tratado mais tarde. E ele com um sorrisinho só fala que todos devem esperar, porque ele vai acabar com todos eles com esse corpo. Principalmente aquele garoto, que deixou ele meio morto. E ele com certeza vai destroçar ele, com esse corpo que foi treinado pelos heróis por 1000 anos. Mas antes de começar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e também hypa muito esse vídeo pra me ajudar. E se você quiser apoiar o canal financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Então agora chega de enrolação e vamos continuar com a obra. E assim o Dave lembra do seu passado, quando ele estava chorando e alguém se aproximou dele, perguntando se então era ali que o novato estava. E perguntava por que ele estava tão sério. E ele ficou sabendo da sua situação, e parece que eles pegaram ele de jeito dessa vez. E foi realmente um belo espetáculo. Só que o David disse que ele só foi ali pra zoá-lo. E só mandou ele fazer isso de uma vez e sair dali. Mas ele não disse nada de errado. E eles esqueceram de todas as vezes que eles riram juntos. E eles mudaram a descobrirem que ele era só um pirralho inútil. E eles passaram a olhar pra ele como se ele fosse um Hellis inseto. E ele se sentia desconfortável com aquilo, mas tinha medo demais pra falar qualquer coisa. Contudo, ele não faz ideia de como ele está de saco cheio dessa merda. Ele não veio ali porque ele queria. E o que raios eles esperam que ele faça? Só que o da Juba de Leão diz que provavelmente eles ficaram surpresos ao saber a verdade, já que eles vivem apenas para inflar os seus egos. Mas é claro que no fundo ele já sabia disso. E o moleque só pergunta que é um herói afinal. E daí aquele cara pergunta se não é sobre isso que eles estão pensando durante dias e noites. E ele só pega o garoto e manda ele se animar. E o garoto pergunta como assim? E ele diz que decidiu dar uma mãozinha a ele. E pra começar, ele não tem motivos para rir dele, já que não é a sua culpa. E ele vai ajudá-lo já que agora eles são uma família. E o Dave pergunta como assim uma família? E ele nem sabe quem ele é. Mas aquele cara diz que o seu nome é Hércules. E em outras palavras, ele é um especialista em sobrevivência. E o Dave perguntava como assim sobrevivência e do que ele estava falando. Mas o da Juba de Leão diz que a partir de hoje, ele vai treinar o seu corpo, o que deixou ele mais uma vez perdidinho. Enquanto ele fala que já que é assim, eles devem se dar bem. E mais uma vez ele acorda novamente, depois daquele sonho. E pensa que é verdade. Ele realmente voltou. E agora no castelo, algo vai se aproximando dele. Enquanto ele pensa que já faz o tempo desde quando ele acordou. E a pessoa que esteve cuidando dele por todo esse tempo, a única pessoa que entrou nesse quarto foi a sua empregada. E é claro que as coisas seriam assim, já que ele está em coma há tanto tempo. Eles perguntam se ela é realmente só uma empregada, mas pensa que é mesmo. Ele deveria agradecer que tem pelo menos uma pessoa para cuidar dele. E ele abre os olhos para ver se ela já saiu. E quando ele tem certeza que ela foi embora, ele se levanta. E fica pensando que ele não tem força para se mexer livremente, mas pelo menos ele consegue se levantar sozinho. E pensa que isso é bom por enquanto. E além disso, tem outra coisa que ele precisa conferir, pensando que finalmente ele vai descobrir a verdade. Porque ele sempre se perguntou qual era a data de hoje. E quando ele percebe, é o ano de 278 de Baldes. E desde que ele foi atingido por uma flecha, 6 anos se passaram. Desde aquele dia que ele foi apunhalado pelas costas por aquele maldito. E dele pensa que não pode voltar a
a ser patético. E para prevenir isso, ele precisa se recuperar rápido. Então ele quer começar agora. E ele usa a habilidade de restaurar. Só que para sua surpresa nada acontece. Eles perguntam como isso é possível e se realmente não vai funcionar. E dessa maneira, mais uma vez, ele lembra do passado, com alguém falando que, como ele pode ver, o seu poder divino é mediano. E ela não está dizendo que isso seja ruim ou algo assim, mas ele ainda pode se tornar melhor em termos de exercer o seu poder. Enquanto Dave só pedia pra ela não mentir pra ele, só pra ele limpar esse templo. Mas ela fala que não, e não é nada disso. Enquanto ele pensa que o poder divino é o poder do Deus que rege a pureza e a saúde, e é um poder sagrado dado apenas àqueles amados pelos deuses. E aquela que ensinou a ele sobre o poder sagrado foi a Daphne, que era conhecida como uma pessoa que foi aceita por Deus. Mas a forma que ela usaria esses poderes era a sua responsabilidade. E no fim, após treinar arduamente por centenas de anos, ela foi capaz de adquirir o poder sagrado, enquanto ele realmente pensa que vai ser muito irritante. E o problema é que esse corpo ficou rígido depois de 6 anos. E ele está preocupado em perder toda a experiência que ele ganhou voltando a esse corpo. Mas para ser quase tudo, veio junto com a sua alma. E de qualquer forma, apenas quando ele tentou se levantar desse corpo, provavelmente vai levar algum tempo para que ele possa conseguir usar a sua força verdadeira. E ele fica mais uma vez tentando usar o restaurar. Enquanto ele pensa que não pode acreditar que esse feitiço mais básico de cura não funciona nem com ele. E ele vai tentando 1, 2, 3 vezes, pensando que normalmente ele só desistiria. Mas ele não quer mais assim. E só manda esse corpo se levantar logo, antes que ele mate ele. E dessa maneira, Asas aparece bem na sua frente. E ele fica bem surpreso, pensando que deu certo. E ele não pode perder essa oportunidade. E Shinny usa o seu restaurar. E após ele usar aquela habilidade, ele consegue se levantar e pensa que conseguiu. Finalmente conseguiu. E com isso, ele conseguirá usar o poder sagrado. E sobre o resto das suas habilidades, ele pode recuperá-las depois de descansar um pouco. E agora ele vai em direção à janela e só olha para a cidade. E pensa que realmente já faz um bom tempo. E ele estica os braços e começa a gritar que com todo o seu poder, eles devem louvar ao sol. Só que para o choque dele, aquela empregada de antes bem nas suas costas derruba um prato. E o nosso garoto encara ela e percebe que deu ruim. E já a empregada começa a chorar, perguntando como é que o príncipe está de pé. Enquanto ele pensa que sim, ele realmente está morrendo de vergonha agora. E ela já corre para ajudar ele. E agora de volta à cama, um doutor vai até lá e fala que é realmente estranho. E esse é o médico da realeza, o Ramsés. E ele fala que a condição do corpo dele está surpreendentemente boa. E ele pergunta se ele tem algum machucado que ele não percebeu. Só que o nosso garoto fala que além de um pouco cansado, ele não tem mais nada. E o cara que fala que entende. Enquanto o nosso garoto pensa que se fosse no passado, ele nem imaginaria ser rude com esse velho. E mesmo que ele não goste, ele entende a sua posição. Pois o Dave é o Ron. Ele é o Ron, o nome da realeza mais insignificante de todos os reinos. Assim como o filho de Lane Alishad e o primeiro príncipe da nação. Só que lá do seu lado, uma mulher fala que ele é realmente persistente. Enquanto nosso garoto encara ela, pensando que essa belezura ali é a pessoa que envenenou sua mãe e tomou seu lugar como a atual rainha, a Linez Bariette. E até seus filhos estão ali, o segundo príncipe Carlos e o terceiro príncipe Benedis. E eles só encaram o nosso garoto. Enquanto o filho dela fala que ele realmente não esperava que ele fosse tão persistente assim. Só que dela pergunta se ele viu quem atirou aquela flecha. E Dave fala que não tem certeza, pois a flecha veio de lugar nenhum. Então, ele pergunta se eles foram capturados. E uma tentativa de assassinar o príncipe, ele imagina que tipo de punição eles receberiam, o que choca muito aquele garoto, tremendo na base. Só que a rainha fala que não. Infelizmente, o caso foi encerrado. E eles acabaram por ali. E daí o médico diz que o tratamento inicial acabou. Então ele só precisa chamar um sacerdote para o tratamento médico de tempos em tempos. E logo vai demorar em poucos dias. E o Dave agradece ele. E daí o médico fala que de qualquer forma vai deixar com ele. Enquanto ele pede pra empregada que ela dê pra ele uma comida fácil de digerir. E ela fala que sim. Só que a rainha lá atrás fala que seria melhor se ele apenas tivesse morrido enquanto dormia. E o nosso garoto pergunta se está desapontada porque algo desagradável está de volta à vida. E aquele príncipezinho fala que o chamado até então primeiro príncipe foi atacado e entrou em coma. E é realmente vergonhoso. E a rainha só manda eles irem embora agora, falando que ele é a vergonha do reino. E ele é só uma piada. Enquanto o nosso garoto pensa que ele usou magia sagrada na frente deles, mas ninguém parece ter notado. E deve ser pelo fato de que seus níveis de poder são muito diferentes. E dele deita novamente e pensa que a Linez Bariette, a filha da família caída do reino de Ron, quando ele viu o rosto deles junto com o do Carlos, ele queria matá-los. Mas aquilo não foi nada. E é talvez porque ele ficou no templo por muito tempo. Mas parece bem sem sentido. Mas ele fala que ainda assim ele vai se vingar. Enquanto pensa que agora ele quer ir com calma e descansar por enquanto. Enquanto fica imaginando qual será a sua primeira refeição. E agora depois de alguns dias, ele cortou seu cabelo e tá treinando seu corpo com o que ele vê pela frente. Enquanto pensa que já faz 15 dias desde que ele recuperou seus poderes sagrados. Mas ainda assim, o tempo passou bem devagar. E graças ao seu treinamento, o seu controle de mana melhorou. E o seu processo de recuperação está indo bem. E embora ele seja capaz de se recuperar rapidamente com o uso contínuo de magia de cura, com o conhecimento de um necromante que estudou o corpo humano e o conhecimento médico que foi ensinado pela irmã Ye, se recuperar não é uma tarefa difícil. E dele dá um estelar de dedos e ativa magia limpar, tomando banho rápido e fácil, pensando que a magia é conveniente. Só que para a surpresa dele, alguém bate na porta falando que é a Amy. Enquanto ele pensa que com todo, essa empregada enche o saco. E dela fala que a comida está ali, com a papinha de neném pronta pra ele. Enquanto ele pensa que sim, a comida que ele esperava era apenas essa papinha de neném, só porque não paciente, tratam ele como um idoso. E dele fala que a comida de hoje está cheia de tristeza. Enquanto ela fala que sente muito, mas ele disse pra ela que não tem o que fazer. E ele fala que isso não será o suficiente, e pede pra ela preparar mais 5 pratos. E ela pergunta como assim 5 pratos? Mas ele pede desculpas falando que não, ele quer 10 pratos. E ele só fala que está bem, e tudo vai caber quando ele simplesmente colocar tudo no seu estômago. Enquanto pensa que mesmo que pareça que o seu estômago possa estourar por causa da magia de restauração, a
quantidade que ele pode digerir triplicou. E ele pensa que agora a sua alma está voltando ao seu corpo. Mas é claro que, como todos, ele precisa ir ao banheiro. E esse é o problema da sua digestão ser rápida demais. E depois que ele volta, ele coloca os seus óculos e fala que ele realmente não esperava por isso, pois ele acabou de descobrir uma verdade inesperada. A empregada fala que sente muito, enquanto ele diz que está tudo bem. Ela não fez nada de errado. E ela não tem que se preocupar com a quantidade de comida que ele consumiria. Isso no que, embora seja bastante óbvio de onde veio o problema. Ele pergunta pra ela quantas empregadas e mordomos existem no castelo atualmente. E ela fica com vergonha de dizer. E ele pergunta se só ela trabalha ali. E ela fica muito nervosa falando que sente muito. Enquanto ele pensa que isso não pode ser o castelo dos reis, mas foi usado por muitos reis no passado. No entanto, tem apenas um empregado sendo mantido nesse castelo. E tem muito trabalho só pra ela. E naquela época, ele nunca teria se preocupado em não ser capaz de comer. E dele pergunta qual a quantidade estimada de bens do castelo. E ela fala que é apenas 6.000 ouros. E ele pergunta quanto eles ganham no mês. Pois se eles puderem contornar esse orçamento, não deveria ser problema. Só que ela fala que oficialmente, eles deveriam receber 500 ouros por mês. Mas, o ouro que realmente eles obtêm é menos de 100 ouros. Enquanto ele percebe que sim, eles estão sendo extorquidos. E ele pergunta pra ela qual o seu salário. E ela pergunta como assim. Ele só pede pra ela falar de uma vez. E se ela está recebendo corretamente. Só que ela fala que a quantidade que ela recebe é cerca de 1/3. O que deixa o Prota bem chocado, pensando que ela pode ser legal, mas é uma completa idiota. E empregadas domésticas são propriedade da nobreza. E a Amy é a filha de um artista. E devido às suas más condições, ela se tornou uma empregada. Mas cuidar dele do castelo sem fugir nos últimos 6 anos sozinha. Mesmo que significasse gastar seu próprio salário pra isso. E dele dá um sorrisinho e se manda ela pegar o que não recebeu da sua renda. Mas ela fala que não pode fazer isso. Só que ele fala pra ela que ele não quer repetir 2 vezes. E só manda ela pegar. E ela fala que sente muito, mas ela não quer. Daí ele pergunta se ela diz que eles não têm nada pra comer amanhã. E ela fala que sim. Enquanto ele pensa que ele se sente um pouquinho melhor. Só que ele fala pra ela parar de chamá-lo assim, pois é formal demais. Só que ela fala que não pode fazer nada. Só que ele diz que se ela continuar chamando ele de príncipe, isso vai fazer ele se sentir bastante distante dela. O que surpreende muito a garota. Enquanto ele pensa que saber que pelo menos tem uma pessoa do seu lado é importante pra ele. E esse nosso garoto vai em direção ao escritório, com esse cara falando que ele sente muito, mas usar os fundos já contabilizados é impossível. Enquanto o Dave pensa que aquele bigode está realmente irritando ele. E então parece que esse é o departamento financeiro. E ele tinha suas suspeitas, mas eles estão realmente olhando pra ele com desprezo. E até aquele bigodudo faz essa cara. Só que para a surpresa dele, nosso garoto se senta no sofá e só fala pra ele não ferrar com a sua cara. O que surpreende muito aquele carinha. E Dave diz que a quantidade de ouro que eles devem receber é 500, mas porque eles estão só recebendo 100 ouros. Só que Felote diz quantidade de ouro que sobra depois da dedução dos custos necessários para manter o castelo. E até mesmo os nobres de outros castelos estão seguindo sua economia. Só que o Dave fala que ele realmente está irritando ele. E é por isso que o castelo que ele está mantendo tem piso rachado e ervas daninhas crescendo. E o jardim está cheio de ervas daninhas. E as colinas estão prestes a desabar. E não importa como ele olhe, essa casa é mal assombrada. E ele pergunta como é que ele pode explicar isso. E aquele velho começa a tremer na base. Enquanto esse velho encara o nosso garoto e pensa se isso faz sentido. E que tipo de príncipe cuida das suas próprias finanças. E ele estava ansioso para saber que tipo de desculpas ele iria apresentar. E dele fala que o uso do fundo de manutenção não é supervisionado pelo departamento financeiro. E mesmo que ele continue agindo assim, este é o lugar onde eles administram o orçamento e nem um lugar que ele possa solicitar dinheiro. E daí o príncipe fala que entende. E ele não sabia disso. E seja aqui ou na Terra, todos eles simplesmente se negam a culpa. E ele acabou por aqui, então agora ele quer ir com a Amy. Só que o velho pergunta se ele vai para o departamento de manutenção. E o Dave pergunta por que ele iria pra lá, pois ele tem certeza que será o mesmo lá também. E ele aposta que ele vai culpar outra pessoa para ganhar tempo. E ele manda ele apenas comprar algo com aquele dinheiro que ele tem no bolso. E ele vai caminhando pelo castelo e pensa que é claro que seus servos fugiram, já que os nobres estão agindo assim. E apesar disso, eles garantem que serão pagos integralmente. E todo o fardo é carregado apenas pela Amy. E a Amy pergunta se ele está bem. Só que para surpresa dela, o Dave pede para ela trazer uma espada. E ela pergunta como assim. Enquanto ele só pede que ela não se preocupe, pois ele não pretende cortar ninguém. E pergunta se ele acabou assustando ela. Só que ela vai indo em frente falando que vai procurar por uma. Enquanto ele pensa que está certo, ele não tem planos de cortar uma pessoa. O que ele está pensando é em cortar aquelas coisas que não podem ser chamadas de humanos. E dessa maneira, agora que ele está em uma posição instável, o que vai acontecer se ele começar a matar os servos e nobres sem motivo? E a resposta é simples. Eles irão chamar ele de louco. E ele será exilado imediatamente. E eles não irão aceitar algo assim. E ele não tem absolutamente nenhuma intenção de se tornar uma presa para aqueles nobres podres. E ele usou aquela espada para matar um animal. Enquanto ela pergunta quando é que ele pegou algo assim. Só que o David diz que não tem certeza. Ele acabou de achá-lo na frente do castelo. E ele pergunta se ela não se importaria de buscar um prato e um agente hipermobilizante para ele agora. Enquanto ele pensa que eles têm isso por enquanto. E isso é uma mentira. Ele mesmo caçou, mas isso não faria sentido. Então ele tá apenas omitindo os fatos. Só que ela pede pra ele apenas matá-la. E ele pergunta o que ela tá fazendo. E ela chorando fala que não pode deixar o sangue de um animal tocar nas mãos de um príncipe. E dizer que ele mesmo foi abatê-lo. Se ele não tomar cuidado, ele vai acabar se machucando. Só que o Dave só diz que está tudo bem, já que ninguém está olhando. Pensando que mesmo se ele quisesse ver o rei, seria negado por questões políticas. E quanto aos outros departamentos, não há nada que ele possa fazer sobre eles. E parece que a rainha está fazendo de tudo para impedi-lo. Mas, como estudante de Hércules, o mestre das formas de sobrevivência, ele se tornou um especialista. E ele fala pra ela que esse é um javali. E agora é hora do jantar, pensando que esse nível de perigo não é nada pra ele. E assim à noite, no castelo da rainha, ela se pergunta o que ele poderia estar pensando. E a empregada pergunta o que ela quer dizer. Só que a rainha
rainha diz que está certa. Quanto mais ela pensa nisso, mais estranho parece. E ele não é como ela lembrava. Só que a empregada diz que ele é apenas um paciente. E de acordo com os médicos, o primeiro príncipe mal consegue andar agora. E nesse ritmo levará pelo menos um ano para que ele se recupere totalmente. E a rainha pergunta se há alguma forma do que ela disse estar errado, chamando ela de Shirley. E mesmo que ela possa ser um informante de classe A para a Lua Negra, ela não é nada além de um empregado de classe C na sua presença. Enquanto ela pensa que a guilda de assassinos que reside na capital de Ron é a Lua Negra. E não é que ela não confie nela, mas ela simplesmente não consegue se livrar dessa sensação. E o primeiro príncipe, a quem até o rei abandonou, tal como disse a Shirley, não vai mudar nada, mesmo que ele acorde depois de 6 anos, pois ela ainda terá sua vida nas suas mãos. E deveria ser assim, mas ela sente um certo desconforto. Só que daquela Shirley fala que os seus camaradas agem independentemente de classe, e se ela continuar a insultá-los, ela pode acabar mal. Só que a rainha fala que ela estava apenas expressando suas preocupações, e isso é tudo. E não foi por mal. E ela pode interromper os planos do Dave a qualquer momento, mas se não for assim, ela vai acabar pagando o preço. E ela deve ter isso em mente. E ela só fala pra ela ir embora agora, enquanto diz que não importa como ela olhe, é melhor se livrar dos cães que não a obedecem. Enquanto o nosso garoto tá comendo javali que ele pegou no jantar. E assim o Dave vai pensando que é como puxar um fio por centenas de agulhas. A Amanda atravessa o túnel e cria um riacho, e bem devagar e com cuidado. E o garoto perguntava se ele entendeu. E as partes mais difíceis de alcançar são as vias e o cérebro. E se ele não quiser ficar cego, nunca se esqueça dos caminhos que ela o ensinou. Só que a outra garota começava a dar risada, falando que isso é muito divertido, e ele deveria simplesmente ter morrido. Enquanto o nosso garoto pensa que uma sacerdotisa bêbada que poderia dividir o oceano com apenas uma palavra rígida, e o necromante que age mais como uma sacerdotisa do que a própria sacerdotisa, uma grande maga cujo cajado é tudo que você pode ver. E também a deusa irmã Hipócria, também conhecida como a irmã Rhea, falava pra ele que quando ele estiver participando desse experimento, ela fará o seu melhor para completar a tarefa que foi atribuída. E não é como se eles estivessem reunidos ali apenas para assistir. Então, ele também pode ajudar. E ela só pedia pra ele confiar neles. Enquanto ele lembra que esse é um flashback do templo, e ele estava chegando lentamente ao ponto em que ele começa a fazer isso. O experimento que ele nunca mais quer passar. E agora na manhã seguinte, aquela empregada pergunta para o príncipe se ele está explorando os jardins hoje. E o nosso garoto fala que ela é bem-vinda. E até mesmo o jardim florestal parece elegante agora. E ele só fala pra ela que está bem. E ela pode ir. E se alguém procurar por ele, ela deve avisá-lo. Só que ela só pede que não se esforce demais. Enquanto o Dave pensa que, embora ela normalmente enlouqueça ao ver ele fazendo qualquer coisa, ela começou a se acostumar. E os seus esforços para se aproximar dela como uma amiga finalmente estão dando frutos. E ela se recusa a comer com ele, mas pelo menos é melhor do que antes. E para passar seus dias em paz, ele deve ir mais fundo na floresta. E sentando lá, ele vai começar agora o campo de operação, aparecendo a barreira diante dele. E ele fica pensando que enquanto o ar está entrando nos seus pulmões e o nutrindo, ele pega mana da natureza e expira o ar seco. E isso é respiração de mana, técnica de respiração do deus dos mágicos, o pequeno pirralho Odin. E uma vez que há um limite para a quantidade de mana do seu corpo pode armazenar, você precisa treinar e administrar isso diariamente. Entretanto, por meio desse método, a mana que normalmente levaria meses para ser coletada, pode ser coletada em apenas alguns dias. E é realmente uma técnica de respiração milagrosa. E se o país descobrisse isso, haveria uma grande revolução. Entretanto, ele não tem a menor intenção de revelar isso ao mundo. E não é como se fosse algo que possa ser alcançado facilmente de qualquer maneira. Só que para surpresa dele, tinha alguém observando. Enquanto ele se pergunta quem era aquela pessoa, pensando que embora já faça o tempo que não tem ninguém observando, isso definitivamente é obra da rainha. E se ele fosse investigar isso, só traria problemas. Então ele vai deixá-lo em paz. Pelo contrário, seria útil se eles pensassem que o príncipe é fraco e frágil. E graças a ele conseguir espalhar o seu campo de distorção de mana, ele pode treinar em paz. Além disso, a quantidade de mana que está sendo armazenada acumulou um pouco. Contudo, ele pensa que agora é hora de fazer aquele maldito ciclo de mana. Lembrando que os sacerdotes não podem usar magia e magos não podem usar poderes sagrados. E a necromancia é um poder que não pode usar nenhum dos dois. Entretanto, ele pode exercer todos os 3 poderes. Tudo graças às meninas malucas do templo e às 2 pesquisadoras excêntricas. E só de pensar nisso ele se sente mal, porque foi realmente horrível. E magos normais desenham um círculo de seu coração para usar a mana. Mas infelizmente esse método não pode lidar com o choque entre a necromancia e o poder sagrado. E se ele fizesse isso, o seu coração provavelmente seria destruído. E um círculo feito só pra ele é chamado de círculo arterial. Combinando as artérias ao redor do seu corpo, ele cria um círculo impenetrável e despeja a mana nele. E usar todo o seu corpo, incluindo o coração, como um círculo. Além de parar o choque entre a necromancia e o poder sagrado, também traz resultados impressionantes. No entanto, uma vez que isso é o mais próximo que ele pode fazer de uma modificação corporal, até mesmo o único erro pode levar à morte. E ele não queria ter que fazer isso, pois da última vez que ele fez, ele só conseguiu ter sucesso graças às outras 4 garotas. E é realmente uma droga. E ele se pergunta se ele terá sucesso dessa vez. Mas ele sente algo estranho, lembrando de todas elas. Pensando que falhar não pode ser tão ruim quanto passar 1000 anos naquele templo. E ele com um sorriso confiante, fala que vai começar com o sangue e vai iniciar agora. E esse é o final da tarde. A Amy fala que já passou da hora do jantar e o jovem mestre está atrasado. Ele geralmente se atrasa, mas nunca pede a refeição. E ele diz pra ela não incomodá-lo, a menos que algo grande acontecesse. Mas se algo acontecesse com ele, ela não seria capaz de ajudar. Só que para surpresa dela, o nosso garoto aparece nas suas costas, falando que pensou ter dito para não chamá-lo de príncipe. E quando ela olha, ela fica bem surpresa, vendo o Sr. Dave. E ele pergunta se ela estava esperando por ele, e ela fala que sim, enquanto ele diz que ela é bem resiliente e parece que ele tem mais trabalho. E assim que ele abraça ela, ele só pede desculpas a Amy, falando que
está no seu limite e simplesmente cai desmaiado. E depois daquilo, ele já no seu quarto abre os olhos e pensa que ele ficou preocupado sem motivo, pois no fim, ela cuidou dele a noite toda. E ele lembra, e a coisa que ele estava hesitante em fazer, o círculo da artéria, foi completo perfeitamente. E os 3 poderes que fluem em suas veias. No topo desse estranho círculo, há outro efeito especial. E assim a empregada vai acordando, e ela vê o nosso garoto acordado, e ela se pergunta o que é aquilo. Enquanto ele pensa que é ilimitado, apenas movendo um dedo, ele pode usar qualquer feitiço simples, incluindo a restauração. E isso lhe dá bom dia pra ela. E depois daquilo, 5 meses se passaram, e ela muito feliz, fala que ali tem ervas. E ele fala que entende, e ele está bem com o que eles comem agora, enquanto ela diz que está realmente grata. E o Dave pensa que exatamente 3 meses atrás, desde quando seu ciclo da artéria ficou concluído, as suas vidas se estabilizaram, e alguém tinha deixado carne e vegetais no seu castelo. E ele começou a pensar que era o plano da rainha, mas não tem como ela sair perfeitamente bem, todas as vezes sem motivo. E ele sente que alguém está definitivamente o ajudando, mas ele não pode dizer quem é. E ele pensou isso a noite inteira, mas ele não conseguiu decifrar. E ele lembra que ele sentiu uma presença, e espalhar a sua pelo castelo para descobrir quem é uma tarefa fácil, embora tenham sido mantidos distantes da Amy para não atrapalhar o seu dia a dia. Só que dessa forma, ele sente alguém se aproximando, e esse Amy diz que eles não terão problemas com comida dessa vez. E ele só pede para ela ir agora, enquanto ela pergunta para onde ele vai. E o Dave diz que eles terão convidados em breve, e ela se pergunta quem poderia ser. E o nosso garoto sabe que é um informante da rainha. E agora no seu quarto, aquele carinha vai examinando ele, e o nosso garoto pergunta então, e se ele acha que ele vai melhorar em breve. E aquele cara diz que já que o príncipe está acamado há tanto tempo, é muito perigoso usar os seus poderes sagrados nele. Então, ele tem que ser grato com o que ele tem agora. E o Dave pergunta se é assim mesmo, enquanto pensa que é uma besteira para um cara que nem mesmo usou um feitiço de cura como um adorador de Deus e o sacerdote, representante dessa nação, jogar fora suas responsabilidades e apenas seguir ordens ser realmente uma decepção. Ele deve parar de adoçá-lo com as suas palavras. E não é como se ele não pudesse curá-lo, mas ele não quer fazer isso. E o Dave diz que pensou que uma arma de prata que foi dada a você seria capaz de curar ferimentos tão triviais imediatamente. Enquanto ele pensa que ao contrário do que ele acredita, ele está completamente curado. Mas o sacerdote fala que ele diz isso porque não entende. E o Dave pergunta o que ele não entende. E aquele cara diz que o uso e o conhecimento do poder sagrado são dados apenas aos sacerdotes. E mesmo para um príncipe, ele não deveria ser tão egoísta. E então é verdade que ele é tão parecido com o príncipe Carlos. O que deixa a empregada bem puta, falando que ele está na frente de um príncipe e não pode falar assim. Enquanto aquele sacerdote pergunta como é que essa empregada ousa falar assim com ele e dá um tapa nela. Só que o Dave chama ele de você. E aquele sacerdote fala que se ele deixasse uma empregada dizer o que ela quisesse, também seria um problema para ele. Embora ela não pareça muito, ele pega no seu queixo e fala que essa garota tem um belo sorriso, o que deixa o Dave bem puto. E daquele cara diz que já que ele viu até ela deve conseguir pelo menos acompanhá-lo até a porta. E ele fala que o exame acabou. E ele vira novamente em 15 dias. E ele pede pra empregada que ela acompanhe o padre, por favor. E ela fala que sim, bem envergonhada. Enquanto o sacerdote só dá um sorrisinho descarado. E depois que eles saem, aquele sacerdote avança na Amy e pede pra ela lembrar disso, que ela tem que vir sozinha à noite. E lembre-se que a vida do príncipe está nas palmas da sua mão. E ele pergunta se ela é uma empregada real e por que ela se importaria com isso, pois ele é apenas um príncipe doente. E ainda no seu quarto, o nosso garoto pensa que ele tem uma sensação estranha de que o seu corpo está ficando frio. E como ele deveria explicar? Isso deve ser raiva. E ele construiu muita dignidade no templo para ser tão simples assim. E a Lady Daphne diz que ele seria menos que um animal se ele não conseguisse controlar sua raiva. Mas os seus pensamentos são diferentes. E assim ele pega sua espada e vai em direção a eles. E aqueles padres perguntam quem ele é. Só que quando eles vêm, eles perguntam o que o príncipe está fazendo ali. Enquanto o Dave pensa que a raiva adequada é a fonte da vida. E também pode ser o guia do seu objetivo. E com um sorrisinho, ele pensa que se a preguiça é a chave para o progresso, a raiva seria uma força fundamental. E depois de derrubar os dois, aquele padre continua falando que a vida do príncipe está em suas mãos. E ela pergunta se ele está dizendo que isso é um assassinato à realeza. Mas ele pergunta que isso tem a ver com ele, pois ele é apenas um mestiço. E a rainha diria que ele fez a coisa certa. E pergunta pra ela se ela acha que alguém desse reino esteja do lado do príncipe Dave. E ele fala que além disso, quem se atreveria a puni-lo? As mãos e os pés da rainha, as ovelhas do bom pastor. Só que para surpresa dele, o nosso garoto bem nas suas costas começa a dar risada, falando que isso é bom. E o padre bem assustado olha pra trás. E o nosso garoto diz que precisava de uma desculpa também, já cortando o rosto daquele cara. E o padre pergunta como. Só que o Dave pergunta pra Amy qual é a pena por blasfêmia contra a realeza, enquanto o padre fala que não pode ser, e como ele pode se mover. Só que o Dave diz que é por isso que ele nunca foi promovido de sua posição de classe baixa, e ele nunca precisou de magia sagrada desde o início. E ele pergunta pra Amy se ele não disse que ele não quer dizer a mesma coisa 2 vezes. E ela lembra da sua pergunta. E assim ela diz que é a execução imediata, com o Dave cortando a cabeça daquele padre. Mas ele não cortou completamente. Isso deixou uma marca nela. E dele fala que a rainha não vai apenas assistir isso. E além disso, a Terra Santa. Só que o Dave dá um sorrisinho e agradece pelo aviso. Mas ele garante que ele e aqueles que estão do seu lado também morrerão, arrancando a sua cabeça fora. E agora de volta ao escritório, a rainha bate na cara do Dave, falando que para matar alguém como o padre, um discípulo da Terra Santa, ele poderia fazer algo assim como se não fosse nada. Só que o nosso garoto diz que aquele padre ameaçou a sua vida e ele só o puniu de acordo com a lei. E pergunta se tem algo de errado com isso. Mas ela vai para bater nele novamente. Só que ele pergunta se não é engraçado. Antes do coma, as leis do reino não eram tão brutais. E tudo isso aconteceu e sua majestade o rei ainda está em silêncio. Mas para ele, aquele que puniu alguém com blasfêmia à realeza seria penalizado, falando que simplesmente isso não faz sentido. E ele pergunta quando os status de membros da realeza se tornou algo inferior, que até mesmo um padre de classe baixa poderia intimidá-lo. Mas a rainha pergunta como é que ele ousa diminuir sua majestade e a autoridade da realeza. E ela fala que não há provas, e não importa o motivo de matá-lo, não há algo que ele possa julgar com esse
cérebro vazio e uma reclamação virada à Terra Santa imediatamente. E ele sabia que ele havia herdado a estupidez da sua mãe. Só que o Dave disse, é claro, que ele deve seguir a sua mãe. E ele só fala que ele é um imprestável. E ele e a sua mãe são um par de imprestáveis. Só que o nosso garoto exala sua força e fala pra Vossa Majestade, a rainha, que não é bom chegar aos pais de alguém bem na frente deles, o que deixa ela tremendo de medo. Só que nesse momento, as empregadas dela tomam a sua frente e protegem a rainha. E bem nas costas do Dave, ele dá um sorrisinho olhando pra aquela empregada, falando que é bom ver a sua lealdade. E embora isso ficaria mais interessante se ele fizesse um pouco mais, ele vai deixar quieto. E falar demais é apenas colocar mais um prego no castelo de uma pessoa. E se a rainha ou qualquer outra pessoa tentar matar alguém da realeza, não é diferente disso. O que choca mais uma vez aquela mulher, falando que de jeito nenhum. Ele sabia que o Carlos era o culpado. E o Dave dá um sorrisinho pra ela, enquanto pensa que é claro que sim, ele não é estúpido o suficiente para manter uma carta na manga por muito tempo e não combina com seus gostos. E dele fala que está cansado e quer voltar ao assunto. E ele soube, assim que ela deu um tapa na bochecha dele, que ela não é muito atenciosa. E ele pede que, por favor, como uma dama, ela deva agir mais elegante em seu palácio. E como ela pode ver, o estado desse castelo não é muito bom. E ela levou as pessoas que trabalhavam ali. E ele quer que ela, como a pessoa que cuida da limpeza, tenha certeza de que isso seja corrigido o mais rápido possível. E se continuar assim, um boato bastante grotesco pode circular. Enquanto ele pensa que embora isso não seja uma má ideia, e dele fala pra ela que será melhor ela tomar uma decisão com cuidado, pois ele não vai ficar parado vendo ela agir assim. E depois daquilo, a rainha começa a quebrar tudo no seu quarto, pensando que o moleque é um bastardo, e como ele se atreve a desdenhar dela. E ela começa a gritar com todo mundo em volta. Mas ela diz que ele deve continuar agindo desse jeito, e se o seu desejo é morrer, não há nada impedindo ela de ajudar. E o jeito que ele age, sem ser capaz de diferenciar o paraíso da terra, será a razão da sua morte. E daí a Amy, andando pelo castelo, só escuta os outros falando que parece que o rumor é verdade sobre o primeiro príncipe, e não há outra explicação para suas ações, além de que há algo errado com a sua cabeça. Após ele ter acordado do coma, e Amy percebe que depois que lidaram com o sacerdote e a rainha foi avisada, a situação no interior do palácio foi como esperada, e rumores começaram a circular que o primeiro príncipe, Dave, ficou louco, e já que metade das pessoas do palácio estavam do lado da rainha Linnis, a sua reputação despencou. Só que daí a Amy vai até o príncipe, e muito feliz, ela fala que chegaram mais hoje, e nosso garoto pergunta-se de novo, e ela fala que sim, e ele fala que não precisa de ervas medicinais, só que ela diz que deve haver alguém que saiba da sua boa natureza, e ele pergunta pra ela se a sua personalidade parece tão boa assim pra ela, só que ela muito feliz fala que sim, enquanto ele pensa que ela teve uma resposta imediata, e parece que está desse jeito, mesmo que ele tenha matado a pessoa na frente dos seus olhos, e ela é realmente uma pessoa incrível. Só que daí um velho se aproxima e pede com licença, e ele dá as suas saudações à esperança do reino, e esse é o grande camareiro dos afilhados da família real, o Berchus. E daí o velho diz que eles trouxeram os pecadores pra ele, do jeito que sua majestade a rainha ordenou, e essas pessoas roubaram dinheiro das despesas do seu palácio e fugiram. E nosso garoto fala que entende e reconhece todos eles. Ele pergunta para o Bepos como isso é normalmente penalizado, e o velho diz que isso depende de suas ordens, mas normalmente a punição é a decapitação deles e de seus familiares próximos. Só que eles começam a gritar pedindo misericórdia, e o Dave pergunta se isso tá certo, e agora que ele pensa nisso, há um rumor interessante circulando, e ele acha que diz que ele é sedento por sangue, e sim, algo desse tipo deve estar circulando. E então ele pergunta se ele não deveria agir de acordo com isso, mas eles imploram ele por piedade, e que ele poupe as suas vidas. E daí o Dave diz para o Bepos agir agora, e eles começam a gritar, e daí o Bepos diz para pôr eles nas celas, e não dê nem mesmo uma gota d'água para eles, e deixa eles morrerem por roubar o precioso dinheiro do reino, enquanto o Dave pensa que ele vai colaborar, já que essa situação se tornou um pouco interessante. E daí o Bepos diz que eles serão decapitados daqui a 9 dias, e daí o velho fala para ele que as posições que estavam vagas serão preenchidas e alocadas até o meio-dia, e o Dave fala que tudo bem, e ele irá manter a Amy como a sua empregada pessoal, e ele deve aumentar o salário dela para uma empregada de classe alta, e o velho fala que sim. Só que o Dave diz que tem mais uma coisa, e ele pergunta se a audiência com seu pai ainda não foi permitida, e o velho fala que sente muito, enquanto o Dave pergunta se essa é uma ordem do seu pai ou da rainha, só que o velho diz que é apenas um mensageiro, e Dave fala que entende, enquanto o velho diz que sua majestade deve ser paciente, e Dave fala que sabe o que ele está tentando dizer, e ele vai pensar nisso, e Dave vai falar que tá de saída, só que antes dele ir embora, o nosso garoto fala que ele comeu a comida que foi enviada, o que surpreende muito o velho, e ele fala que a comida é o suficiente, mas ele não tem que ficar mandando ervas medicinais, e agora que as coisas mudaram, talvez ele deva mandar para outras pessoas também, e o velho dá um sorrisinho, falando que teme, ele não sabe sobre o que ele tá falando, e parece que a sua natureza gentil foi abençoada, e de qualquer forma, um convidado especial está ali para visitá-lo, e ele estará se retirando, e depois que ele vai embora, o Dave pensa que ele é um velhote idiota, e ele está se pagando de burro, mesmo que ele tenha uma evidência clara, e o grande camareiro Bespos, o chefe de todas as pessoas que trabalham para o rei, e ele via bastante ele quando era mais jovem, e ele não sabia que havia mais alguém do seu lado, além da Amy nesse palácio, e ele pensa que é isso mesmo, o Bepos não tinha dito que tinha alguém esperando por ele, e assim Amy bate na porta, e quando ela entra, ela fala pra sua majestade que o quarto príncipe e a quarta princesa chegaram, e para a surpresa do nosso garoto, os dois quebram a porta e pulam pra cima dele, chamando ele de irmão, e a garota que se chama Inlay é a segunda princesa do reino, e ela fala que está ali, bem em cima dele, enquanto ela muito preocupada pergunta se ele está bem, e o nosso garoto pensa que ele não pode dizer que estava usando o controle de mana, já que a Amy estava com ela, só que deu um carinha, segura a sua irmã, e fala que ela deve ser mais cuidadosa, e esse cara é o Barzi, o quarto príncipe do reino de Ron, o irmão gêmeo da Inlay, e dele fala que queria vê-lo, o irmão Dave, e assim é dito que o atual rei do reino de Ron é o Crianese Al Ron, e ele tem 3
esposas, incluindo a atual rainha, a Linnes Barrett, junto de 2 outras amantes. A primeira amante, a Nisha, e a segunda amante, Alice. E enquanto a segunda amante, Alice, é o suporte perfeito da rainha, a primeira amante, a Nisha, não escolheu nenhum lado e decidiu permanecer neutra, se tornando uma estranha entre as esposas. E o Barrys e a Inley são as crianças dela, então eles são irmãos de diferentes mães. E o Barrys pede perdão por causar essa bagunça, enquanto a Eileen só encara os dois, e ela se solta dele e tenta chutá-lo, só que ele consegue desviar. E ele pergunta o que ela está fazendo, só que ela fala que ele está agindo muito decentemente, e pergunta se ele esqueceu que foi ele que começou a choramingar para ver o seu irmão primeiro. E os dois começam a brigar para ver quem ama mais o seu irmão Dave, enquanto a Amy pergunta se ele está bem, e ele pensa que eles são iguais. Ele ouviu que ele estava tomando conta de um grupo de ladrões, e parece que é verdade, e eles realmente não parecem da realeza, ao contrário das crianças de Linnes. Contudo, eles ainda são os irmãos que são próximos dele e que escutam tudo o que ele tem a dizer. E assim o Barrys fala que já faz 6 anos eles foram enviados para uma área remota depois que ele entrou em coma, e o nosso garoto fala que ouviu brevemente sobre as situações deles. E o Barrys e a Inley tinham só 8 anos quando ele entrou em coma, e o que essas crianças impotentes poderiam fazer naquela época. E quando ele pensa que além disso, a amante Anisha enviou sua primeira filha, Dana, para um reino forasteiro, por causa dos planos da rainha Linnes, e ela tinha que ter pelo menos protegido suas 2 crianças que ela deixou. E ele fala que entende, e tá tudo bem, pensando que embora as pessoas por conta própria não pareçam ser capazes de aceitar isso. E ele pergunta para eles se eles se encontraram com seu pai, e os dois falam que sim, eles se encontraram antes de virem até ali. E o nosso garoto pergunta como ele está, e o Barrys diz que ele parece um pouco cansado, só que a Eileen, meio preocupada, manda ele esperar, e pergunta se ele ainda não viu seu pai, só que o nosso garoto diz que ainda não, mas ele será capaz de vê-lo algum dia, o que surpreende muito a irmã dele. E o Barrys diz que eles viram isso no caminho pra lá, mas as condições do palácio são horrendas. E o nosso garoto diz que havia alguns bastardos que roubaram seu dinheiro e irá voltar ao normal assim que eles forem capturados. Mas o irmão deles fala que isso não pode ser assim. E eles fizeram tudo isso enquanto sabiam que ele estava no seu quarto em coma. E a irmã dele diz que vai falar com seu pai agora mesmo. Só que o Dave só pede pra eles não desperdiçar suas energias com isso. Só que o Barrys insiste, mas ele para a olhar para o nosso garoto, falando pra ele que está tudo bem e ele irá cuidar do seu próprio trabalho. Enquanto ele mesmo se pergunta se a razão pela qual parece que há muita gente do seu lado é só a sua imaginação. E dele fala que deixando isso de lado, ele não sabia que a Eileen tinha tanto talento para a magia. E ele viu que eles estavam em um grupo artístico e ele ficou bastante impressionado. Só que o Barrys diz que esse idiota se machucaria se não fosse por ele. Mas a Eileen diz que ele está sempre correndo pra ela com muito medo. Ele pergunta como assim, e o moleque fala que para receber uma qualificação de participar da competição de esgrima continental com essa personalidade, ele é incrível de algum jeito. Só que o nosso garoto, bem surpreso, pergunta como assim a competição de esgrima, o que paralisa os dois. E os dois começam a falar que o seu plano foi arruinado e é culpa dele. Só que o outro fala que é culpa dela. E eles continuam discutindo. Só que o Barrys fala que então ele quer entregar isso pra ele. E é uma competição de esgrima que acontece a cada 5 anos. E a competição desse ano aparecerá no reino de Peliste. E é uma competição que encoraja a harmonia entre os continentes. E o nosso garoto se pergunta se isso é um tipo de Olimpíada. Enquanto pensa que vai ter mercenários e nobres. E há um monte de classes diferentes participando. E o moleque fala para o seu irmão que ele deveria aproveitar essa oportunidade enquanto ainda pode. Pois basicamente, ele nunca saiu pra fora do reino. E então, ele fez o pedido ao seu pai. Só que ele fala que não foi ele e foi ela. E eles dizem que o reino Peliste é uma cidade da água. Então deve ser muito lindo. Enquanto o nosso garoto só encara aquela carta. E ele começa a rir pros dois muito putos. E quando eles o encaram, ele diz que tudo bem. E não há nada que ele possa fazer sobre isso. Ele não pode rejeitar a oferta dos irmãos. E eles ficam muito felizes, jogando as xícaras pra cima. E o prota pensa que eles realmente estão mais felizes do que ele achava que estariam. E como Barrys disse, ele praticamente nunca esteve fora do palácio. E não seria tão ruim aproveitar um evento desse mundo pelo menos uma vez. E ele também pode ter um pouco de diversão. E ele está realmente ansioso por isso. E agora em outro palácio, alguém bebendo fala que então a competição de esgrima. E o Barrys vai fazer 14 anos esse ano. Então ele praticamente é um adulto também. E eles devem estar conversando entre eles agora. E o Madame pede que por favor ele não se preocupe, pois o jovem mestre se tornou mais maduro. E a sua calma e percepção esplêndida. E até mesmo ele estava surpreso de ver o quanto ele cresceu. E aquele cara bebendo pergunta se é o suficiente. Até ele está dizendo isso. E isso é bastante triste. E agora no outro dia, o nosso garoto vai encarando uma foto, a foto da sua mãe. E ele fala que é perfeito. E quem diria que ele evitou que esse lugar se tornasse parecido com a casa mal assombrada. E quando ele pensa que é tudo graças ao trabalho rápido e incrível do camareiro Bepos. E esse o seu palácio fica mais parecido com um palácio de verdade. E até a Amy fica muito emocionada vendo tudo aquilo novo. E ela fala que realmente esse dia chegou. Enquanto ele encara ela, e se pergunta se talvez foi demais empurrá-la até ali. Mas ela chorando diz que está muito feliz. E é muito bom que as coisas começaram a dar certo. E do irmão dele pergunta se ele está pronto. E nosso garoto fala que sim, mas pergunta se já é a hora. E fala pra Amy embalar tudo e cuidar disso pra ele. E agora eles estão indo para o reino de Peliste. E assim nos é dito que o torneio de esgrima continental, há algum tempo, esse era um evento que atraía a atenção de todo mundo. E além disso, tinha uma enorme influência. E além da participação do Barrys, até ele foi permitido a ir com a desculpa de estar doente. E mesmo que ele não consiga, se o Barrys conseguisse alcançar qualquer coisa desse tipo, a estúpida segunda posição do príncipe Carlos vai ser definitivamente abalada. E por alguma razão, a rainha facilmente concordou com a participação do Barrys na competição. E é como se ela estivesse certa de que ele não conseguiria conquistar nada. Ou talvez ela esteja planejando algo. Só que nesse momento, alguém vai se aproximando e eles começam a saudar o rei do reino, o Crianese Auron, o atual rei do reino de Ron. Enquanto o nosso garoto só encara aquele velho, pensando
que essa pessoa que é supostamente o seu pai. E é a primeira vez vendo ele depois que ele acordou do seu coma, e ele o evitou bastante durante esses últimos 6 meses. E o rei pede para levantar a sua cabeça, e ele pergunta para o Varys se ele está confiante. E o garoto fala que sim, pois ele se certificará de representar bem o reino através das suas conquistas. E do rei só pede que ele volte em segurança, enquanto ele só encara o nosso garoto lá de longe. E o Dave só encara ele bem sério, mas o rei só dá meia volta e fala que é bom ver que ele está saudável, enquanto o nosso garoto não expressa nenhuma reação e pensa que ele não irá desperdiçar suas emoções com ele agora. Mas ele se pergunta se esse é realmente o atual rei. E esse é um carinha lá na frente vai falando que a participação do quarto príncipe Varys no torneio continental de esgrima é de grande importância, e por esse motivo eles vão se livrar do toque de recolher e começar o festival. E o nosso garoto pensa que não tem nenhum traço da sua antiga personalidade heróica e confiável, e ele mudou muito, e é como se ele fosse um velho leão completamente exausto de tudo. E agora na carruagem, o Varys pergunta se não está chato, e mesmo que pareça assim, eles contrataram guardas de elite, então nem mesmo animais selvagens conseguiram se aproximar deles. E a irmã dele pergunta se tem algo desconfortável com ele, só que o Dave só diz que está bem e pede para eles não se preocuparem. E a irmã dele fala que já que eles prepararam esse vinho para eles, então eles não têm tempo para se preocupar, enquanto a irmã dela diz que ela deve ser responsável enquanto bebe. Mas ela fala para ele que é a primeira vez em que ela prova um vinho tão perfumado, e ela pergunta onde ele conseguiu um vinho tão raro assim. E o nosso garoto se pergunta se existe algum motivo da sua mãe deixar para ele esse vinho que ele não sabe. E os irmãos perguntam se eles podem beber algo tão valioso assim. E o Davis pergunta por que ele deixaria algo lá que deveria ser consumido. E se não fosse para beber em um dia como esse, onde mais ele beberia? E o irmão dele diz que ele mudou muito, e ele costumava não abrir mão de nada que sua mãe deixou para trás. Enquanto o nosso garoto pensa que esses merdinhas têm uma boa memória, e eles começam a beber mais vinho. E agora, ao anoitecer, o Varys fala que eles irão partir amanhã de manhã, e parece que vai levar mais um dia para chegar ao reino Pelisse. E essa vai ser a sua primeira vez acampando fora. E ele pergunta se tem algo incomodando ele. Só que o nosso garoto fala que tá bem, e a carruagem é bem grande até. E ele pergunta como está Eileen, e a irmã dele só diz que ele conseguiu fazer com que ela fosse para outro lugar, pois ela deve ter bebido demais. E ele pergunta se ele se lembra, pois ele costumava dizer que queria acampar fora algum dia. Da mesma forma, eles estão fazendo agora. E apesar que eles tentaram deixar o desfile o mais curto possível, já que eles pensaram que seria pesado para ele, enquanto o nosso garoto sabe que essa viagem poderia ser rápida se eles fossem a cavalo. E está lento assim, porque eles querem ver até onde vai a sua paciência. E se existem coisas que mudaram, talvez outras também não vão mudar. E daí, ele agradece o seu irmão e dá boa noite a ele. E a mãe vai até lá e pergunta se ele vai descansar um pouco. Só que o nosso garoto diz que a lua está mais bonita do que o normal. E ele pega um graveto e fala que seria perfeito voltar. E esse um carinha vai falando que o vermelho é Sirius e o azul é Crias. E eles também chamam de Sirius aquele que faz o início brilhar, e Crias o que ilumina o fim. E alguém do seu lado fala que ele sabe bastante, enquanto o carinha fala que isso é apenas comum, e uma criança snob seria mais esperta do que ele, enquanto outro cara fala que ele deveria ter conversas assim com uma mulher. Mas alguém se aproxima e pergunta o que ele está murmurando sozinho, enquanto aquele cara toma um susto pensando que isso foi um fantasma. Só que o nosso garoto encarando os dois pensa que foi ele, usando a magia de fantasma média, enquanto pensa que havia 5 guardas que os gêmeos contrataram, e 4 deles são espadachins expertos de elite, então é o suficiente, enquanto nada de grande acontecer. Mas ele pensa que é óbvio que algo aconteceria, coisas como ser atacado por assassinos, e ele percebe que são em torno de 20, e eles provavelmente planejam atacá-los quando eles estiverem dormindo, e até esconderam sua sede de sangue como assassinos. Eles realmente são ótimos, e isso é obviamente o contrato daquela mulher, e a oportunidade dada a ela para matar ele, o Varys e a Winley, e não tem como ela deixar algo assim passar. E ele não está exatamente feliz de expor a sua força e receber suspeitas, mas quando ele pensa nisso, realmente não importa. E ele com seu graveto só pensa que pessoas que vêm dessa forma não viverão de qualquer forma, já cortando o corpo de 3 daqueles caras. E dele pensa que se eles não têm dentes, eles devem usar a gengiva. E o Pegasus, Doc Gu-jun, o ensinou a esgrima e disse isso a ele. E qualquer coisa que ele segurar em suas mãos pode se tornar uma arma. E ele não deveria esquecer, não existe regra para lutar. E armas são a extensão do seu corpo. E dependendo da forma que ele pensa, um pedaço de pano pode ser uma espada ótima e única. E ele se pergunta se eles só são capazes de aguentar isso. E eles não chegaram nem perto de Hermesa, que ensinou a ele a mão da morte. E dele fala que eles são bastardos entediantes. E ele está perguntando apenas para confirmar. E dele pergunta se a rainha Lynnis enviou eles ali. E ele só manda que eles vão embora, se não quiserem responder. Só que avançando rapidamente para as costas de um, ele fala que nada vai mudar de qualquer jeito. Eles perguntam o que aquela mulher tentou conseguir através disso. E 3 realezas, o reino todo se abalaria. E até a rainha Lynnis teria dificuldade graças a isso. E eles perguntam se existe uma razão para que ela esteja tão confiante assim. Só que em outro local, o empregado vai vendo várias velas vermelhas. E o nosso garoto continua matando aqueles assassinos. E pergunta para os outros porque eles ainda não correram, ou se talvez eles ainda não entenderam o que está acontecendo ali. E dele manda eles irem embora e dizerem a ela que ele vai destruir tudo que ela tem, mesmo que ela não importune ele mais. E os 3 começam a correr, enquanto nosso garoto sorrindo só pergunta para ele se eles realmente estão correndo, porque ele disse isso, falando que era só uma mentira para todos eles. E já corta a cabeça de um e o corpo dos outros 2. E com um ainda vivo, o nosso garoto diz que como ele pôde acreditar nesse idiota. E o principal fundamento de um assassino é a paciência, assim como um assassinato. E se não tem ninguém olhando, é um assassinato. E isso é um famoso ditado, então eles devem se lembrar disso, com mais 2 vindo para cima dele, enquanto ele diz que é inútil atacá-lo pelas costas. Mas ele percebe que tem alguém correndo, enquanto os outros estão lutando. Ele rapidamente corta os 2, falando que eles não valem a pena. E ele pensa que o alvo está marcado. E ele já preparou isso
assim que ele viu todos eles. E enquanto eles não chegaram do outro lado, eles não serão capazes de escapar disso. E ele, com um estalar de dedos, congela o corpo daquele cara. E ele só cai no chão morto. Enquanto ele pensa que é uma forma um pouco brutal de fazer isso, mas todo mundo que ensinou ele disse para dar um fim às coisas apropriadamente. E não seja piedoso com aqueles que querem matá-lo. E foi isso que eles disseram. E isso foi um fim apropriado. E o que quer que aconteça, desde que ninguém descubra, é um assassinato perfeito. E agora de volta ao Palácio da Rainha. Ela pergunta como foi. E a empregada diz que todas as velas estão conectadas às vidas dos seus estudantes. E todas elas se apagaram. E a rainha pergunta se eles foram mortos. E ela diz que sim. E ela pergunta sobre os bastardos. E a empregada fala que eles acabaram de chegar no reino de Pelistia. E a rainha dá um tapa na cara dela, falando que então é dessa forma que ela tem tomado conta das coisas. E era apenas 3 crianças e 5 cavaleiros. E se ela realmente está dizendo pra ela que 20 pessoas foram mortas por eles. E se a Guilda Negra é só capaz disso. Mas a empregada diz que eles ainda estão investigando o que aconteceu. Mas parece que o príncipe Dave tem um ajudante. E a rainha pergunta como assim? E quem ajudaria esses malditos mestiços? E ela quer que ela descubra quem estava ajudando, pois ela vai ensinar a eles o que acontece quando ficam no seu caminho. E a empregada fala que sim. E ela pede que ela não se esqueça a razão pela qual ela trabalha com eles. E não deve haver falhas. E se ela não conseguir dessa vez, o seu contrato vai acabar. E ele irá usar o poder da família Barrett até o poder desse país para destruir a Guilda Lua Negra. E a empregada fala que vai manter isso em mente. E agora no outro dia, chegando no reino Pelest, a Wenlin fala que eles já chegaram. E o nosso garoto pensa que eles finalmente estão ali. O reino da água, Pelest, é uma pequena cidade-estado do tamanho de Singapura na Terra, mas é construída em cima de uma ruína histórica. E é um dos lugares mais bonitos do continente. E o Beres diz que, jogando pela sua relação, ele parece bem feliz. E o nosso garoto fala que sim, pensando que é ali onde a competição continental de espadachins ocorre. E eles vão falando que esse estádio é normalmente usado como campo de luta. E eles são populares por ter lutadores e até mesmo monstros lutando pelas suas vidas. E é completamente bárbaro. E o nosso garoto pergunta-se de qualquer forma como é a competição e se ele viu quantas pessoas estão participando. E o Beres fala que parece que 8 países estão participando dessa vez. E começando pelo país anfitrião, falam o reino de Shordan e etc. E a competição é mantida com os representantes de cada reino como foco principal. E o Dave pensa que então no fim é apenas uma batalha de orgulho entre países. E ele fala que é um pouco entediante, como só aqueles com menos de 20 anos podem participar. Mas o irmão dele diz que é porque é uma competição para a geração mais jovem. E o nosso garoto diz que, pelo que parece, não é uma competição para encontrar pessoas talentosas. E The William fala que, para sua informação, o representante do seu reino é esse idiota ali. Enquanto ele pergunta se ela estaria para animá-lo ou para irritá-lo. Enquanto ele só encara os dois, pensando que as habilidades do Barisi são de um expert de nível médio. E o rank dele está abaixo de um mestre espadachim. E isso é incrível, considerando a idade dele. E é algo pela qual ele pode esperar. Mas a William diz que agora que ela pensa nisso, o representante do reino de Falan é a famosa princesa da espada. E o nosso garoto pergunta quem ela é. E a William pergunta como é que ele não conhece. E não existe ninguém no reino Ron que não conheça esse nome. Enquanto o Dave pensa que normalmente ele está bem confiante com a sua memória, mas não consegue se lembrar dela, porque obviamente ele estava em coma. E dele lembra dessa Helena de Falan, enquanto a única princesa do reino de Falan, no meio de 9 príncipes. Ela é a pessoa favorita para ser a herdeira do trono. E o Beres fala que é claro que a fama dela vem dela ser a única princesa de um reino grande como o reino de Falan. Mas não é só isso. A razão pela qual ela é famosa é porque ela é dona da espada de Deus. E o nosso garoto pergunta como assim espada de Deus? E a William fala que sim. Ela é conhecida como a espada favorita de Deus, a espada de Caldiras. E é uma obra de arte feita em uma centena de dias e noites. E o Dave pensa que já faz um tempo que ele não escuta por esse nome. E é porque o seu primeiro professor, lá no templo, tinha a espada de Deus, Ares. E apesar dele ser preguiçoso, ele realmente era habilidoso. E ele ouviu tanto o nome dessa espada, ao ponto dos seus ouvidos sangrarem. E falam que essa espada foi a que matou o Lorde Demônio. E em contraste, com Pegasus Doc Gojun, na Academia Demoníaca, como uma pessoa dali, é normal pra ele deixar uma marca em algum lugar. Mas continua meio estranho. Só que uma garota passa por ele. E ela para e encara o nosso garoto. Enquanto alguém do seu lado pergunta pra senhorita o que foi. E ela fala que não é nada. E assim o Beres diz que foi falado que a espada de Deus nunca foi danificada de nenhuma forma. E ele ouviu dizer que quem tem o ego absorvido por ele, então manifesta a magia por si mesmo. E a Willy diz que o dono dessa espada é escolhido após centenas de anos. E o escolhido foi a princesa Helena. Mas o Beres diz que existe mais uma razão para a princesa Helena ser tão famosa. E o Dave pergunta se tem mais. E o Beres fala que sim. E é o fato dela ser uma das 5 belezas desabrochantes do continente. E é esse o outro motivo. E o nosso garoto começa a bater palmas. Enquanto pensa que quem liga sobre o fato dela ser a dona da espada, isso é a coisa mais atraente sobre ela. E depois daquele dia, o nosso garoto arrumado pergunta se não tinha algo mais simples. Mas a Amy Coradinha fala que isso já é muito simples. E sua dignidade representa o reino de Ron. E até se ele não gostar disso, ele tem que se vestir assim. Enquanto nosso garoto pensa que ele é apenas um espectador. E agora, no festival de véspera, a William e seu irmão vão até o nosso garoto. E o Dave fala que ela está linda. E ela fica muito feliz falando que ele realmente está legal também. Mas o irmão dela só manda ele não elogiar ela muito assim. Só que ela pisa no pé dele e agarra o nosso garoto e fala que ele terá a honra de ser o seu parceiro. Enquanto o irmão dela pensa que ela é uma pequena sirigaita. E lá embaixo, alguém vai descendo sua carruagem. E aquele ajudante pergunta para Vossa Majestade o que foi. E ela só diz que está um pouco barulhento. Mas alguém fala para ela que, por favor, eles devem ser graciosos, pois essa é uma oportunidade para a geração mais jovem construir novos relacionamentos. E alguém fala para ela que ouviu que ela visitou a vila durante o dia e pergunta como foi. E ela pega uma flor e fala que não é tão ruim para um lugar tão bárbaro. E agora no banquete pré-evento do torneio continental, vários nobres vão conversando entre si. E o nosso garoto se pergunta se são eles os participantes do torneio continental de esgrima. E é como esperado de um torneio com limite de idade. Todos ali são muito jovens. E é claro, há aqueles assim como ele e a Inli, onde o acompanhante do participante é bem mais velho. Mas
mesmo assim, há um número considerável de pessoas jovens ali. E entre essas pessoas, o participante mais popular. E todo mundo começa a saudar o príncipe Barrys. E tem muitas garotas em volta, falando que é um prazer conhecê-lo, enquanto ele tá muito nervoso. E o nosso garoto lá atrás pensa que, considerando suas habilidades, é bem óbvio que seria ele. E de qualquer forma, esse torneio é uma boa chance para ele fazer amizades e medir seus oponentes. E a Inri está tendo pouca atenção e se tornou bastante extrovertida. Só que assim o Barrys olha para o nosso garoto e começa a pedir por ajuda, enquanto ele só diz que vai dançar com a Inri. E ele só pede desculpas para ele mentalmente, enquanto pensa que a juventude deve ser apreciada. E enquanto eles dançam, a irmã dele diz que apesar de como ela se veste, já faz um bom tempo, desde que ela entrou nos círculos sociais altos. E o nosso garoto fala que é claro. E ela pergunta pra ele se ele não está se sentindo um pouco frustrado. E se aquele incidente não tivesse ocorrido, ele também poderia participar desse torneio, já que ele tinha talento pra esgrima. Só que o Dave pergunta se ela não está dando crédito demais pra ele, porque mesmo assim, alcançar um nível avançado aos 14 anos teria sido impossível. E se ela pensar no assunto, talento não passa de uma desilusão, já que, se você não acompanhar ele com um trabalho duro, então você não será capaz de conquistar nada. Enquanto ele pensa que no caso dele, ele teve milhares de anos para se aperfeiçoar. E ele fala que agora, esse tipo de coisa não importa mais. E ele diz que o seu sonho é aproveitar uma vida tranquilamente. E ela começa a dar risada, falando que ele tá parecendo um velho, mas ela sorri pra ele lindamente. Só que para sua surpresa, alguém chega nas suas costas falando que é uma surpresa encontrá-la em um lugar como esse. E alguém vai se aproximando dela, falando que esteve aguardando pelo seu encontro. E o nosso garoto pergunta quem é esse nojento e se ele é próximo da Inri. Só que ele encara ela e percebe que ela tá bem puta. E esse é aquele cara pega nas mãos dela e pergunta se ele daria a honra de tirar um pouco do seu tempo para conversarem. Mas ela pede com licença, chamando ele de Príncipe Bartian, e já está conversando com seu irmão, o que deixa ele bem puto e fala que ele realmente foi indelicado. E ele é o 7º príncipe do reino de Voltes, o Bartian do Voltes. E o nosso garoto fala que se chama Dave Ron. E aquele cara pergunta se isso é tudo, enquanto o nosso garoto pensa o que quer que ele faça. E daquele príncipezinho fala que a propósito, o que o traz ali. E o nosso protagonista diz que está ali para assistir a partida do seu irmão. E aquele moleque fala que entende e fala que ele deve se lembrar somente do melhor desempenho. E assim ele se ajoelha para a princesa Inri e fala que dedicará sua vitória nesse torneio continental de esgrima para ela. E então, ela deve aguardar por isso. Mas a princesa pergunta se ele tem noção do que ele acabou de falar. Foi uma grosseria com todos nesse salão. Só que ele diz que caso seja verdade, então não é grosseria. Só que ela fala que seu irmão gêmeo, o Barrys, está participando desse torneio também. E no caso, o que ele disse não passa de um ato de desmerecê-lo. E ela só chama o Dave para ir embora. Enquanto o nosso garoto pensa que parece que essa pequena amadureceu, mas não parece que ele vai deixá-la em paz. Mas aquele cara vai até ela e pergunta se ela está fazendo um pouco o caso dele. E o Dave pensa que isso é o máximo que ele irá permitir. E assim, ele faz aquele cara tropeçar e fala que a sua mão escorregou. E começa a torcer a mão dele e fala que ele não deveria encostar suas mãozinhas na sua querida irmãzinha descuidadamente. E ele deve se considerar com sorte, pois ele poupou seus ossos. E ele não pode comprometer a partida do Barry por causa de gente como ele. E parece que sua personalidade levou ele a ser assim. O que deixa aquele cara bem puto, jogando a sua luva pra cima do nosso garoto. E ele fala que desafia ele a um duelo, o que surpreende todos. E a Inri diz que ele pode parar por aí, mas ele manda ela ficar fora disso, pois esse assunto é sobre a sua honra como cavaleiro. Só que pra surpresa de todos, alguém se aproxima, falando que se alguém procurasse por honra, então ele saberia que acabou de fazer algo extremamente rude. Príncipe Bartian do Voltes. E quando eles vêm, é aquela garota de antes. E ela fala que esteve observando por todo esse tempo. E ele irá perguntar pessoalmente para o príncipe Bartian se ele acha que tem o direito de falar sobre honra, o que surpreende muito o nosso garoto, olhando pra ela, falando o nome Harris. E assim é dito que o deus da espada, Harris, um antigo herói que fundou o Império de Falan, que se tornou um dos 3 grandes poderes do continente. Dizem que ele foi o verdadeiro dono da espada sagrada de Calderas e o fundador da agora esquecida esgrima de Claymore. E aqueles que aperfeiçoaram sua esgrima poderiam supostamente causar um tsunami com o único balanço da sua lâmina. E esse tipo de efeito para aquele velho presunçoso é algo grandioso. E depois que ele fala o nome Harris, ela encara ele bem surpresa, mas o pessoal vai falando que essa é a princesa Helena, do Império de Falan. E o nosso garoto pensa que fez merda, mas para Helena, de Falan, a portadora da espada sagrada, como ela pode se parecer tanto com o Harris? E o Harris era bonito, mas definitivamente era um homem. E para o Harris agora ser uma mulher e ter essa posição alta, só pode ser um equívoco seu. Só que ela se aproxima dele e pergunta o que ele falou agora há pouco. E o nosso garoto diz que não foi nada e só pede perdão, mas ele encara ele bem em dúvida e só manda ele esquecer. E ele só dá um sorrisinho, se perguntando o que foi que acabou de acontecer. E o irmão dele se aproxima e pergunta o que foi. Mas assim, aquela garota vai até aquele príncipe, por ser rude com a senhora e com seu parceiro, ele desrespeitou todo mundo ali. E o nosso garoto encara ela e pensa que a identidade do tesouro proibido é realmente inacreditável. E ela continua olhando pra ele perguntando se ele realmente é digno de sua honra. E ela diz que se você realmente se considera um cavaleiro com um código de honra, então deve pedir desculpas a esses 2 convidados, o que deixa ele bem puto. Enquanto Davis pensa que dependente das suas intenções, alguém tão orgulhoso como ele não vai se desculpar facilmente. E ele dá um sorrisinho e fala que ele quer ver o que vai acontecer. E ele diz que o duelo ele vai aceitar, o que surpreende muito aquele cara. E aí ele pergunta o que ele tá fazendo, enquanto nosso garoto encara confiante e pensa que ele não vai fugir dele. E assim a Helena diz que essa luta é sem sentido e não tem motivo para fazer isso. Só que o nosso garoto fala que quem decide isso é ele. E então ele pergunta pra moleque o que ele diz que queria com um duelo. E ele pega a sua luva e fala que vai aceitar com certeza. E assim no meio do duelo, aquele moleque vai pensando que é uma droga. A postura dele é horrível e ele nem sabe como controlar o seu poder direito. E não há como ele perder essa batalha. Mas ele não entende o porquê isso está acontecendo, com a espada vindo na direção dele. E todo mundo fica só observando aquela luta, enquanto David diz que ele foi atingido de novo. E aquele cara chama ele de maldito e encara ele bem puto. Mas ele escuta os nobres se perguntando
perguntando quantas vezes já foram. E mesmo que ele estivesse de guarda baixa, ser atingido 3 vezes já é muita coisa. Eles perguntam se ele realmente é o Valtian. E ele pensou que ele era quase um especialista. E talvez ele não seja tudo isso. E que ele era só uma deles calarem a boca e não tagarelarem sobre coisas que eles não sabem. E o Davis pensa que então é isso que ele sabe. E ele chegou ao seu pico de raiva. E exatamente por esse motivo que ele aprendeu essa técnica de esgrima. E o seu nome oficial é esgrima de um bêbado, a lâmina embriagada. E como o nome sugere, é um estilo do qual, como se o usuário estivesse bêbado, e a invenção do maior bebum do Salão dos Heróis, o Doc Gojun. E também de Ares, que achou interessante criar o mais perverso e vagabundo estilo de esgrima. E voltando ao passado, aquele Doc Jun diz que ele criou o mais perverso estilo de esgrima. E ele está realmente animado com isso. E o Ares falava que é sério. Se ele não for usar com alguém que é desprezível, então não deve usar. Ou ele seria desumano e sem nenhuma consciência. E o nosso garoto pensa que era um estilo que até mesmo os dois criadores trataram como um tabu. E eles perguntam por quê. Por que criou um golpe tão forte e cortante? E por que é tão poderoso? Mas não é por nada disso. E se ele bloqueia mais uma vez o golpe do garoto e acerta ele com a espada novamente. Enquanto pensa que o problema é porque esse estilo de luta é como se ele estivesse manipulando e enganando o oponente. E é um estilo que não tem como objetivo proteger alguém, ou até mesmo matar. Mas o objetivo dela é completamente envergonhar o oponente na frente de todo mundo. E esse estilo se encaixa perfeitamente com o seu título, visando a abertura do oponente para evitar um ataque e realizar um golpe final. E esse estilo de esgrima realmente irrita outra pessoa. E mais uma vez, ele joga ele no chão, pensando que quanto mais pessoas assistem, maior é o seu efeito. Assim como agora. E ele fala que não sabe dizer o quão sortudo dele é, ou seu oponente é incapaz. E ele pergunta se ele está bem. Enquanto pensa que isso é divertido, não importa como ele pensa nisso, ele serve mais para esse estilo de esgrima do que o normal. E no sentido de se preocupar com mais diversão, é o que ele tá querendo dizer. Enquanto aquela princesa e Helena só encaram o nosso garoto, mas o moleque com muita raiva fala que vai matá-lo agora, exalando o sorol da espada. Enquanto os dois irmãos gêmeos fala que essa é a espada espiritual. E se aquele príncipe ficou louco, mas ele com um sorriso maligno fala que esse é um treino sem intenções de matar. E é tarde demais para se arrepender agora. Enquanto ele já parte para cima do nosso garoto. E o Davis pensa que caso mais coincidências ocorram, isso se tornará suspeito. E além do mais, ele sente um olhar frio nele desde o início. E dele dá um passo à frente. E aquele cara fala que pegou ele, com a espada chegando bem próximo dos seus olhos. Mas para o choque daquele garoto, eles perguntam onde ele está. E daí o Davis dá um sorrisinho. E logo abaixo dele, ele pensa que ele é um maldito estúpido. E derruba ele no chão. E bem em cima dele, aquele moleque fala que ele é um desprezível. Só que o nosso garoto crava sua espada bem do lado da orelha dele. E fala que foi sem querer. E eles realmente caíram. E ele começa a dar risada. E as pessoas em volta se perguntam por que o príncipe está no chão. E o nosso garoto diz que parece que ele venceu. E as pessoas conversam que o príncipe Valetian mostrou uma luta desastrosa. E foi realmente desapontante. E o príncipe Dave foi muito bem. E ele se perguntava se ele não estava em coma alguns meses atrás. E é por esse motivo que ele não estava conseguindo segurar uma espada de forma correta. Mas as coisas foram ao seu favor. E talvez de alguma forma ele tenha sorte nessa sua segunda vida. E aquele príncipe só escuta todos falando dele e fica muito puto e triste. Enquanto a outra princesa só pensa que isso foi um ótimo espetáculo. Mas ele é realmente um tolo e está voltando agora. E a companhia dela manda ela esperar. Enquanto nosso garoto só vê ela indo embora. E pensa que ela é realmente fria. E agora na carruagem, a irmã dele vai dizendo que ele foi imprudente. E ele não poderia causar aquele tumulto. Só que o Dave pergunta por que ficar tão tenso. E já passou. Eles resolveram a situação bem. Mas o irmão dele diz que ele teve sorte. E a atitude dele é uma merda. Mas as suas habilidades não são. E Dave pergunta como é que ele sabe disso. E o Beres fala que eles viram as demonstrações dele nos encontros de antes. E ele fica indo atrás da William toda vez. E ela fala que ele é realmente um cara terrível. E o nosso garoto fala que assim como ele imaginou, seu plano foi bem executado. E eles perguntam como assim. Só que o Beres fala que de qualquer forma, ele teve sorte. E não deve tentar nada assim na próxima vez. E ele preferia que ele não fizesse mais nada. Só que o nosso garoto pega na sua mão e começa a apertar. E ele pergunta como ele pode ter uma força tão insana. E o Dave só diz que ele não deve tratá-lo como se ele fosse um paciente. E ele guardará o seu conselho, já que veio do seu querido irmãozinho. Enquanto pensa que era inevitável que cedo ou tarde eles ficassem sabendo. Mas a irmã dele feliz fala que ela fica aliviada, que o seu irmão é realmente incrível. E pegar alguém desprevenido quando não se conseguiu superar o peso de um golpe de espada. E o nosso garoto fala que realmente ele não esperava que ele fosse derrotado de forma excepcional. Mas ainda assim funcionou. E agora de volta ao seu quarto, aquele moleque começa a quebrar tudo à sua volta, perguntando como é que ele se atreve a humilhá-lo. Aquele que será o próximo príncipe de Baldes. E ele pensa que ele tem uma aparência radiante e um talento sem igual. E há poucas coisas nesse mundo que ele não possa ter. E a princesa de Ron, o seu gosto por ela é meio indiferente. Mas ele a escolheu como a sua futura noiva, sabendo que ele ficaria também com Barice, um subordinado espadachim médio experiente. E graças a Rainha de Ron, as conversas sobre casamento com eles estavam indo bem. Mas agora, eles perguntam por que ele tem que passar por tudo isso. Isso manda todos saírem dali imediatamente. E continua quebrando as coisas, falando que matará, definitivamente matará ele. Só que pra sua surpresa, alguém aparece no seu quarto perguntando se ele deseja matar. E ele pergunta quem é. E as pessoas perguntam se ele deseja matá-lo. E aquele príncipe pergunta quem diabos é você. E se aparece a empregada, falando que pode ajudá-lo a matar aquele garoto. E o moleque pergunta se realmente pode matá-lo. E ela fala que sim. E ele ajudará ele a cortar a sua carne e deslocar os seus ossos. E ele pergunta qual é o seu nome. E ela diz que é Sareio. E fala que ele vai se lembrar disso. E ele fica completamente hipnotizado. E ela só fala pra deixar isso com ela. E ele pode apenas fazer o que ele quiser. E agora no dia do torneio, alguém diz para o nosso garoto que a rodada eliminatória contra o Bariz irá começar. E o Dave fala que sim, enquanto continua ciclando a sua magia. E pensa que ainda está muito longe. E a Amy pergunta como assim. Mas ele fala que não é nada e só está falando consigo mesmo. E o Bariz está pronto para o seu combate. E a irmã dele está assistindo na arquibancada. E do outro lado, o seu oponente é aquele príncipe de antes, dando um sorrisinho descarado, pensando que hoje é o dia. E agora o torneio vai começar. E o nosso garoto vai até a arquibancada, pensando que a plateia é ardente. E ele percebe que a partida do Bariz vai
vai começar durante a tarde, e ele não queria ter que perder o seu tempo assistindo partidas de amadores. E então ele pulou todas, com desculpas que ele estava doente. E essa irmã dele estende a mão e fala que está ali. E ela pergunta se ele está bem. E nosso garoto fala que sim, enquanto ela diz que ele foi doente, porque exagerou muito ontem. Enquanto ele pensa que ele não pode dizer que ele só estava mentindo, mas ele realmente estava com dor de estômago ontem. E ele foi capaz de adquirir um ciclo de mana quando era mais novo. Isso levou a obter poder para destruir assassinos, os aleatórios da realeza. Mas ele não pode ficar doente assim, porque ele não consegue conquistar o domínio completo. E ele costumava ir normalmente ao banheiro no templo. E se continuar assim, ele terá que aplicar o seu poder sagrado na dor de estômago também. E da irmã dele só manda ele olhar, porque aquele é o Barize. E a plateia começa a gritar o seu nome. E ela fala que a plateia ama ele. E o nosso garoto fala que a partida vai começar. E ele quer ver que será o seu oponente. E ele com um sorrisinho fala que esse confronto é muito cruel. E eles colocaram esses dois muito cedo. E se os dois se encaram? E se o juiz diz que as lâminas são cegas, mas qualquer ataque que põe a vida em risco será proibido. E eles também podem ser penalizados por imbuir a espada com mana durante o ataque. Então eles devem ser cautelosos. E o nosso garoto pensa que a opinião pública não é brincadeira. Mas a irmã dele diz que se preocupa que o Barize irá se machucar por ficar excitado demais, como um bezerro raivoso. Mas ele fala pra ela que o Barize é experiente e ele vai ficar bem. E também ele está protegido. E ela pergunta como assim. E agora o juiz manda eles dar um passo à frente e ativar uma barreira. E os dois se encaram. E aquele carinha manda eles começarem. Eles batem pra cima um do outro. Enquanto o nosso garoto pensa que pelo que ele viu na partida de ontem, esse Valentian faz movimentos inesperados com a sua espada. E em contraste o Barize utiliza sua força para causar um enorme dano ao oponente. E apenas comparando seus estilos, o Barize está na vantagem. E acrescentando a isso, o Valentian não pode ser capaz de aguentar os ataques pesados do Barize. E ele tentará evitar o combate direto. Só que para o choque de todos, até mesmo do Barize, aquele moleque ficou muito mais forte, com um sorriso arrogante. Enquanto eles perguntam como é que ele bloqueou esse ataque, e aquele cara continua rindo, igual um psicopata e atacando o Barize. E a plateia fala que isso é impressionante. E eles estão lutando muito ferozmente. E eles falam que ele é incrível. E eles não sabiam que esse Valente era tão forte assim. E ele tem potencial. Então talvez ele tenha melhorado desde ontem. Mas o Dave pensa que isso é impossível. Até mesmo um gênio precisa dedicar tempo e muito esforço para alcançar um certo nível de habilidade. E assim como o Barize teve que trabalhar duro para usar uma espada longa, mesmo que o Valentian esteja resistindo bem, logo mais ele alcançará os seus limites. Mas eles perguntam o que é aquilo próximo à sua espada. E ele tem uma sensação estranha. E a mãe dele continua falando que nunca viu o Barize se mover tão rápido assim. E isso significa que ele melhorou durante a partida. Ele deveria treinar mais. E o nosso garoto fica feliz pensando que está certo. Ele é realmente dedicado. Com ele lembrando do passado, com o Barize dizendo pra ele que se tornaria um cavaleiro quando ele crescesse. E ele pensa que ele deve ter convidado ele para mostrar o quanto ele melhorou. E já fazem 6 anos. E ele pode ver o quanto de esforço ele colocou nisso. Mas, e quanto a ele? Essa técnica de espada não pode ser adquirida em um curto período de tempo. E é como se ele fosse uma pessoa completamente diferente de ontem. E também essa sensação estranha. Uma sensação muito perigosa. Eles perguntam o que é aquilo. E agora o Barize está confiante que pode ganhar a luta. Mas pensa que ele não esperava que o Valentian fosse resistir a sua espada longa. E ele é persistente e nada mal como um oponente. E seus movimentos são estranhos. Então ele deveria ficar em alerta. E ele quer acabar com isso agora. E ele quer ver se ele pode resistir a isso, usando seu ponto decisivo. E bem acima dele, pronto para atacá-lo, aquele Valente dá um sorrisinho psicopata. E o Barize se pergunta se ele está tentando morrer. Ele já parou seu ataque na hora. E já começa a armar o seu próximo combo. Mas para o choque dele, aquele moleque começa a exalar um fluxo de mana. E a espada dele já toca bem no seu peito. Enquanto o Barize pensa que ele vai morrer. E essa cena volta na noite anterior, com o irmão do Dave treinando a sua espada. Enquanto o Dave se aproxima dele, perguntando se está tudo bem. E fala pra ele que ele não conseguiu dormir por sua causa. Enquanto ele pede desculpas. E dele fala que a Inley já foi dormir. E a atração principal das partidas de amanhã está acordado tarde da noite. Enquanto ele diz pra ele que não conseguiu dormir. E o príncipe Valentian, ele conseguiu ganhar dele uma vez. Mas ele não está satisfeito com isso, pois ele quer destruí-lo com a sua própria força. E o Dave só diz que não tem dúvidas disso. E pede pra que ele não se preocupe, pois ele se sairá bem amanhã. Enquanto ele só continua lendo o seu livro. E pensa que bem fluido e uma boa postura. E ele tem um fluxo de mana suave e honesto. E eles perguntam se talvez ele deveria ajudá-lo um pouco. E é um método que trará causa ao povo se vier a público. Mas ele é o seu irmão e não tem por que hesitar. E o irmão dele percebe o Dave vindo na sua direção. Eles perguntam o que foi. Só que o nosso protagonista pega no seu ombro e fala que vai dar a ele uma massagem. E manda que ele feche os olhos e relaxe os seus músculos. E se ele começa a fazer meio que uma transferência de mana e modificar um pouco do seu corpo, pensando que vai ser um pouco doloroso agora. E nesse momento o Baren vai sentindo seu corpo doer muito. E ele só pede que por favor ele pare. Enquanto o Dave só diz que deve ser porque ele ficou a noite inteira praticando ao invés de dormir e descansar. Mas ele pensa que na verdade a mana de quem aplica ativa a mana da outra parte, causando um atrito entre as duas para ativar o fluxo de força. E parece fácil, mas porém esse método é de outro mundo, quebrando as regras desse mundo. E parando pra pensar, ele viu que é um lugar que faz massagens ótimas no continente. E assim ele fala Yola Pong Tai e dá um tapa bem nas suas costas. Enquanto o irmão dele pergunta que tipo de língua é essa. Só que o Dave mais uma vez dá um tapa nas suas costas. E depois que ele tá bem cansado, o Dave pensa que foi excelente e está funcionando muito rápido e não irá ajudá-lo imediatamente, mas fará ele um pouquinho melhor. Só que nesse momento ele teve outra ideia e manda que ele se levante agora, mas ele pegará um resfriado e se dormir ali, pensando que dará a ele proteção. Enquanto o irmão dele diz que ele é realmente mal e se não tem uma forma melhor dele o ajudar a se levantar. Só que o Dave só manda ele pro seu quarto agora, se ele não quiser outra massagem completa. E o irmão dele começa a correr, enquanto o Dave só ativou uma proteção no seu corpo, pois ele estava animado para amanhã. E nesse momento aquela espada toca bem no peito dele e ele conseguiu se proteger. E até a espada do Valetian é arremessada para longe, enquanto a multidão fica em silêncio. Eles perguntam o que acabou de acontecer. E a espada do príncipe parecia estar vermelha. E o pessoal se pergunta se aquela pessoa caída não é o príncipe Barize. E eles perguntam o que diabos aconteceu ali e por que o escudo de mana tá rachado. E nesse momento todo mundo começa a comemorar, enquanto a William fala que os
seu irmão bobão conseguiu. Só que quando ele olha para o Dave já sumiu dali, enquanto o Baresi começa a cuspir sangue, e aqueles árbitros pedem por uma pausa, falando que o príncipe Valência foi longe demais, e ele violou as regras e tentou assassinar o seu oponente. E esse é um ato que pode causar uma declaração de guerra, e não somente ele será penalizado, como também eles, os anfitriões desse duelo. E esse o seu mordomo pede calma ao príncipe, só que rapidamente o príncipe agarra seu pescoço e começa a levantá-lo, e simplesmente explode a sua cabeça, o que choca todo mundo na hora, e todo mundo se pergunta por que o príncipe acabou de matá-lo. E esse príncipe que não é mais príncipe começa a dar um sorrisinho sádico, e uma sombra demoníaca aparece das suas costas. E após a cena chocante, todo mundo começa a correr com medo, enquanto ainda na arena, aquele príncipe dando risada começa a gritar, emanando a sua aura maligna, enquanto lá embaixo nosso garoto sorri, encarando seu irmão no chão, e o Dave pergunta se ele tá bem, e o Baresi pergunta sobre a competição, enquanto o Dave diz que ele se saiu bem, e ele pode se acalmar agora, e o Baresi sorrindo pergunta se ele viu, e ele fez uma barreira de mana, o que surpreende muito o nosso garoto, pensando que essa barreira de mana é uma barreira de nível de especialista, que é criada pela sua própria mana, para proteger o seu proprietário do perigo, e ele tinha garantido armá-la, caso necessário, mas foi graças à própria força do Baresi que ele está 100% bem, e ele tem apenas 14 anos, e qualquer um ficaria muito orgulhoso depois de ter demonstrado isso, e pra ele dizer isso após ter quase morrido, ele é muito educado, e o Dave diz que seria mais bonitinho ver ele chorar, enquanto diz que tá doendo, e o Dave manda ele parar de falar como velhote e ir dormir agora, e depois que ele coloca ele pra dormir, e ele vai saindo de maca, o nosso garoto observa a arena, chamando pelo Valetia, e agora acima da arena aqueles magos de antes tentam infligir dano ao príncipe, mas nada acontece, e eles perguntam o que é aquilo, e como o príncipe ainda permanece vivo, com a sua carne sendo rasgadas aos poucos, e dessa maneira os magos falam que ele é mais forte do que eles, e agora a prioridade é ajudar o público a evacuar, pois a barreira não vai aguentar mais tempo, só que dessa maneira, pra surpresa de todos, o Dave sobe na arena, e eles perguntam quem ele é, e eles gritam pra ele não ir ali, pois é muito perigoso, e ele não pode chegar mais perto, mas o Dave não liga pra nada, e a irmã dele lá em cima fica muito preocupada, gritando por ele, e esse nosso garoto tá bem do lado daquele príncipe, que tá parecendo mais uma fera demoníaca, e o nosso herói diz que ele ficou um pouco diferente da noite passada, e agora, eles perguntam como é que ele deveria prosseguir com ele, com o Valetion mais uma vez, exalando seu poder demoníaco, e assustando todos, partindo pra cima do Dave, e dessa maneira, bem na frente do nosso garoto, a irmã dele aparece, mandando ele sair dali, o que assusta o Dave, que em um momento de distração, ele foi pego pelo Valetia, e sendo assim, alguém pega na roupa dele e joga ele pra trás, mandando ele se afastar, e o nosso garoto surpreso pergunta o que ela faz ali, a princesa Helena, e depois que ela salva ele, o Valetia encara com muita raiva, enquanto ela com a sua espada sagrada ativa a habilidade Espada Pesada, a espada divisora de montanhas, tentando parti-lo ao meio, e com o choque da espada, parte da arena é quebrada, e o nosso garoto lá longe fica muito surpreso com o poder dela, e perguntando se ela realmente está roubando o seu oponente. E após o ataque, aquela princesa fica só encarando aquele monstro, que era o antigo Baresi, e ela fica muito chocada com aquela visão, percebendo que ele não sofreu nenhum dano, só está mais irritado ainda. E ele começa a exalar um poder monstruoso, mas no meio do grito dele, a princesa corre pra cima dele e começa a chutar a sua cara e socar o seu estômago, e depois ela parte para mais um ataque feroz nele, jogando ele muito pra longe, causando uma explosão. Enquanto os magos lá atrás falam que sem chance ele é muito forte e não tem como ele ter sobrevivido, com ela encarando ele caído no chão, jogado contra a parede, e dessa maneira todos comemoram, falando que Vossa Majestade venceu, e eles devem se apressar e prendê-lo agora. E dessa maneira a Winley fala que vai deixar isso com ela agora e procurar abrigo. Só que o nosso garoto encarando ela pensa que ela é realmente bem enérgica, e ele entende que ela é melhor que a maioria dos atrapalhados dali, e sendo com muita raiva, ergue sua espada ao céu, e cerrando os dentes chama ele de vampiro, o que surpreende o nosso garoto, só encarando ela, se perguntando o que é isso. E dessa maneira, com os magos prendendo o antigo príncipe, ela parte pra cima dele com a sua espada, enquanto Dave se pergunta se isso realmente é o que ele acha que é, com aquele príncipe acorrentado, mirando suas unhas para o seu peito, e o nosso garoto entra em choque na hora, observando aquela cena, com ele basicamente enfiando a mão no seu corpo, dando um sorrisinho pra princesa, e a partir dali, ele consegue se libertar, e Dave percebe que esse é o sangue de Polis, e simplesmente, toda a arena está em volta numa névoa vermelha, e todos os magos estão caídos no chão, enquanto a Winnie tá abraçado com o nosso garoto, sofrendo muito sem ar, e ele fala pra ela que tá tudo bem, e ela vai ficar bem, mas ela fala que isso não é nada, e só pede que ele fique seguro, mas ele pede pra ela descansar um pouco, e assim que ela acorda desse sonho, tudo voltará ao normal, e depois que ela dorme, o nosso garoto fica feliz que ela pareça mais tranquila, mas depois disso, ele fica mais puta ainda, pensando que agora é hora de agir, e se ele não agir logo, a mana necromântica vai se misturar com o ar, e isso vai ser muito ruim, e ele pensa que a sua mente tá gritando, dizendo que ele se cansou disso, e assim que ele chega a um ponto que fica capaz de conectar com a sua mana, esse poder começa a se tornar um ser próprio, e como ele sabe, ele tem 3 poderes diferentes, e eles ainda possuem umas personalidades bem irritantes, e a mana necromântica é basicamente um psicopata, então é mais efetiva de usar. Por outro lado, a mana normal é uma Tsundere, difícil de lidar normalmente, mas quando você começa a depender dela, ela funciona normal, como se nada tivesse errado. E por último tem o poder sagrado, que é a mais teimosa de todas, e o poder sagrado não tem a menor intenção de te escutar, e é a personalidade mais preguiçosa de todas com certeza. E eles perguntam quando essa merda de poder sagrado vai ser ativada, pensando que se ele não fizer um tumulto como esse, ela nem vai aparecer. E sendo assim, um brilho aparece diante dele, e ele pensa que finalmente, a mana sagrada apareceu, com vários anjos cercando ele e a sua irmã, e dessa forma, uma luz brilhante aparece no céu. E ele fala que com isso, não deve haver problemas para ele por um tempo, e agora que ele pode vê-lo novamente, é bem assustador. E o sangue de Polis, a cidade de sangue, assim como o nome sugere, é um poder que rouba a essência vital dos seres vivos, aumentando a própria força e a área ao redor deles. E o atual limite da sua magia
magia santa é até a 4ª camada, e não é poder suficiente para salvar todos no estádio. Mas ele pensa que bem, ele não consegue pensar numa razão boa para salvar todo mundo, tirando a sua irmã e seu irmão, claro. E ele pensa que ao menos fica feliz que o Bareses não está mais ali. E ele sobe da arquibancada e encara aquele monstro, falando que agora, já que não tem pessoas olhando, ele vai começar a lutar. Só que para a surpresa dele, aquela princesa se levanta novamente, ainda muito ofegante, encarando Dave bem na sua frente, sem entender nada. E dessa maneira o Dave encara aquela garota, pensando que essa é a pior sensação, pensar que haveria alguém que conseguiria manter a consciência dentro do sangue de Polis. E essa Helena de Fallen, eles não chamam ela de portadora da espada divina à toa. E de qualquer forma, ela continua tão bonita como sempre, mesmo prestes a morrer. E assim ela encara o Dave, e o Dave vai até ela e toca no seu ombro. E para sua surpresa, ele injeta poder sagrado nela. E ele pergunta se finalmente ela conseguiu recuperar sua consciência. E ela fica muito surpresa com aquilo. E ele fala que ainda assim, o tamanho do perigo não mudou. E se ela está bem, ele manda ela não ficar no seu caminho. E ela é muito nervosa, manda ele esperar, perguntando o que ele acabou de fazer. E pega no seu braço e pergunta como ele não tem nenhum arranhão. E ele encara, ele pensa que então é isso. Ele achou que ela entenderia a situação, mas ele acha que para um pobre príncipe que saiu da coma alguns meses atrás, seria estranho não estar assustado com seu estado. Ele dá um sorrisinho pra ela e fala que quem sabe, pensando que não tá nem aí e não vai contar nada pra ela, o que deixa ela bem nervosa, enquanto ele pensa que ele é o seu salvador e por isso ela não deve odiar tanto ele. E dela fala que de qualquer forma, ela manda ele ir pra trás. E isso não é algo que ele possa resolver. E ele pergunta como assim ela não consegue resolver, enquanto pensa que ela é muito pequena. E ela fala que é isso mesmo, nem é algo que ele possa resolver apenas com sorte, igual ele fez ontem no banquete. E os nobres da noite dizem que eles são os descendentes do sangue dos demônios, que é mencionado nos livros antigos. E ela tem certeza que ele já ouviu ao menos sobre os vampiros. E ela fala que um pouco de sorte não vai ajudá-lo nisso. E uma pessoa como ele, que não pode sentir nada de mana, será rasgado em pedaços. Então ela manda que ele corra dali imediatamente. Enquanto ele diz que acha que ele não deixaria ele ir tão facilmente. Mas ela fala que dará o seu melhor para pará-lo enquanto ele foge. E enquanto ela fica bem nervosa, o nosso garoto pensa que ela é muito dependente. Entretanto, diferente de ontem, ela parece mais sincera, como se ela tivesse encontrado um arqui-inimigo de outra vida. E sendo assim, a cena vai para um flashback em uma mansão, com a garota encarando a mulher mordendo o pescoço da sua mãe, com um olhar sombrio pra ela, o que fez a garota tremer de medo e ficar traumatizada com aquilo. E ela pensa que não se esqueceu, por sequer em nenhum momento desde aquele dia, o que são esses vampiros. E ela pensa que vai acabar com todos eles e cortará o mal pela raiz, até o seu último suspiro. E esse demônio começa a exalar o seu poder, enquanto ela fica muito puta, querendo ir pra cima dele. Só que dessa forma ela recebe um golpe na sua nuca, e ela cai no chão em defesa e pergunta o que é aquilo. E o David diz que não sabe por que ela é obcecada por vampiros, mas ela não deve atrapalhar o seu trabalho. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto ele pede pra ela ficar sentada e assistir. E dessa maneira o vampiro corre pra cima dele, enquanto o nosso garoto diz que já faz algum tempo, pensando que o número de vezes que ele lutou lá no templo, desde quando ele chegou ali fora, foram centenas de vezes, ou na real foram milhares de vezes. E com um vampiro gigante bem na sua frente, o nosso herói pensa que se for um vampiro então, não há ninguém nesse mundo que os conheça melhor do que ele, pelo menos dos que estão vivos. E o infectado, fortalecido pelo sangue de Polis, não deve dar muito trabalho. E ele fala que vai mandá-lo para a próxima vida, quantas vezes ele quiser. E simplesmente, ele segura o seu golpe com os seus dedos, e depois golpeia ele com um tapa, falando que parece que ele não aprendeu a lição, mesmo tendo perdido ontem pra ele. E assim o Dave fala que agora é a sua vez, com seu poder necromante na mão, sendo lançado contra o coração do monstro, mandando que ele morra pelo seu poder, usando a habilidade de perfuração, a combustão do recipiente de sangue. E sim, o golpe dele atravessa o monstro, quebrando parte do estádio, o que surpreende muita garota lá atrás, falando que isso é impossível. E depois de jogar o monstro pra fora do estádio, quebrando parte dele, a garota fica muito chocada, se perguntando o que diabos é aquilo, com aquela estátua quebrada ao meio. E nosso garoto vira pra ela e fala que finalmente ele se sente aliviado, enquanto ela não entende que poder é esse que ele acabou de lançar. E se pergunta se isso é realmente possível, para o infectado que nem mesmo os cavaleiros, os magos ou a sua espada pôde parar, separado por um simples humano, que ela não consegue sentir um pingo de mana. E acima de tudo, um príncipe desafortunado, que estava em coma alguns meses atrás. E ele estende a mão e manda ela se levantar, e ele começa a rir da cara dela muito assustada. E ela não sabe o que fazer, mas aceita a realidade e estende a mão pra ele. Só que para sua surpresa, o nosso garoto pede a sua espada emprestada, o que deixa ela muito perdida. E muito envergonhada pelo que ela acabou de fazer. Ela fala que, como ele pode ver, a lâmina quebrou devido à última batalha. Só que o Dave fala que não é essa, e sim aquela bem abaixo dos seus olhos. E ela pergunta como ele sabe disso. E o nosso garoto fala que bem, ele supostamente deve receber um item após derrotar o chefão. E assim ele diz que quer pegar a força do Senhor Espada Divina. Lembrando que o heróico ferreiro que dedicou sua vida para forjar a espada que pode salvar o mundo e muitas outras armas. O ferreiro dos 1000 dias, o Sutir. Em suas mãos, minérios comuns eram transformados em preciosas espadas. E lixo se tornariam tesouros inestimáveis, como aquele que recebeu a bênção dos espíritos e foi capaz de forjar espadas imbuídas por mana. E ele ficou famoso o suficiente para ser conhecido pelo continente inteiro por muitas gerações, principalmente as 12 famosas espadas que foram espalhadas pelo continente e são referenciadas como tesouros nacionais. E de todas as obras-primas que ele criou durante toda a sua vida, o Sutir renomeou uma delas de espada Caldiras. Na antiga língua dos espíritos, Caldiras significa o guardião branco, e as espadas de Sutir são todas magníficas espadas mágicas, mas Caldiras se destaca entre o resto. Isso porque ele fundiu sua
sua força vital enquanto forjava e presenteou ao seu amigo, o Haris, a divindade da espada. E um ego foi adquirido pela espada, que desenvolveu consciência própria. E ele pensa que é sua espada, que pode usar a sua força por conta própria. E parece incrível quando ele ouve falar disso. Mas para alguém que a conhece de verdade, ele já tem uma ideia do tipo de personalidade que ela vai ter. E depois que ele fala aquilo, a espada começa a xingá-lo, perguntando como é que ele ousa segurá-la assim. E o nosso garoto pensa que sim, essa personalidade de merda dele realmente faz sua cabeça vibrar. E enquanto a espada grita, o Dave fala que não é surdo, e ele pode ouvi-la normalmente. A espada pergunta como assim. E o nosso garoto diz que a espada que tem a habilidade de vibrar é realmente um passatempo pervertido. E a espada fica muito puta. E o Dave só manda ela cooperar com ele. Só que dessa maneira a princesa corre até o Dave mandando que ele devolva. Enquanto ele diz que se ela continuar assim, a sua dona irá morrer. Enquanto pensa que ela tá sendo capaz de se mover, mesmo quando a força que mantém a consciência dela está se desvaindo. E ele tem que elogiá-la pela sua tenacidade. E essa princesa pode ter possuído um talento excepcional, mas sua partida não foi das melhores. E conhecer os seus limites também é importante. E assim a espada diz pra ele nem pensar em fazer algo com ela. E Dave fala que não vai. E dessa maneira, a mão dele começa a brilhar. E a espada emana o seu poder. E o nosso herói agarra aquele poder. E assim uma luz tremenda cobre o nosso garoto. E a espada Caldiras finalmente aparece. E o nosso garoto erguendo fala que entende agora. E ele é realmente uma boa espada. E a espada diz que até mesmo a sua portadora não tinha conseguido despertá-la. E ele pergunta como ele tá usando a sua força. E o nosso herói fala pra ela que ela tá fazendo muito barulho. E ele só precisa que ela empreste um pouquinho da sua força, pois ele cuidará do resto. Mas a espada curiosa pergunta quem é ele. E dessa maneira o Dave ativa a ressonância da espada divina, cortando parte da arena, usando o grande ataque relâmpago de Claymore. E sendo assim ele pergunta por quanto mais tempo ele vai ficar escondido, pois já é hora de aparecer. E do céu aparece uma fenda. E o nosso garoto diz que esperava um vampiro, mas ele não esperava que fosse ser um servo de classe superior. E assim uma garota vai aparecendo, e quando ela se forma, é a mesma que tentou aquele príncipe. E o nosso garoto pergunta se eles se conhecem. A senhorita empregada. E se essa garota fala que quando seus servos foram eliminados, ela esperava que alguém estivesse escondido, ajudando os humanos. Mas em pensar que esse alguém seria você. E o Dave fala que até parece que ele é importante. E de qualquer forma, ele manda que ela desça ali agora. E olhar pra ela de cima faz o seu pescoço doer. Enquanto ela diz que ele é realmente insolente. Mas Dave fala que também, com essa roupa que ela tá usando, ele consegue ver a sua calcinha. E pelo que ele pode ver é preta, igualzinho a sua personalidade. O que deixa ela mais puta ainda, falando que ele é um maldito. E o Dave fala que então, ela deve descer de uma vez, quando ele mandar. Jogando os poderes da espada pra cima dela. Enquanto ele fala que realmente, se ela criar uma tragédia tão grande, mesmo se ela derrotá-los, não haverão consequências para a Rainha Lynne suportar. E a relação com a nação de Boltz se tornará ruim. Mas já que a situação da Boltz não é tão boa assim, e está fora de questão para eles, começaram a guerra contra o reino de Ron. E já que ela teve coragem de aparecer na sua frente, parece que ela tá confiante que pode matá-lo. E isso é bem inteligente, mas ele vai dizer algo pra ela, pois já está na hora de ir embora, a sua querida. Enquanto ela é muito puta, fala que tá fazendo pouco caso dela, sem nem conhecer as suas circunstâncias. E se com seu poder, ela lança para cima dele, causando uma grande explosão na arena. E ele fala que o poder dela é bom, mas ela tá bem irritadinha. Enquanto aparece vários cristais de sangue, seguindo o nosso garoto. Mas ele consegue desviar de todos, só que tinha alguns escondidos embaixo, prontos para atacá-lo. Mas ele também desvia deles, e vai desviando de cada um dos cristais, sem ser acertado por nenhum. E com a sua espada, ele quebra os outros. Enquanto ela diz que isso pode estar diferente do que ela esperava, mas no fim das contas ele é apenas um humano. E o Dave pergunta se ela também não é a serva de um humano, mas ela fala que ele continua proferindo coisas tão perversas com essa sua língua. E lança pra ele mais uma vez o seu chicote de sangue. Enquanto ele lembra do passado, quando ele ainda estava em coma, com ele perguntando como assim Lorde Vampiro, e alguém falando que ele era forte, absurdamente forte. E primeiro de tudo, um dos servos dele já é poderoso. E entre suas habilidades, a habilidade mais única é que eles podem herdar o legado e se tornarem lordes. E eles não podem ser mortos facilmente, a menos que estejam enfrentando o seu inimigo mortal, os elfos superiores. E então a pergunta é, como é que ele consegue derrotá-los? E o nosso garoto diz que ele pode deixá-los insanamente irritados e depois só descer pro cacete. Mas o Harris falava que não importa qual criatura seja, assim que ele perder a calma, os seus movimentos vão se tornar óbvios. E isso é extremamente efetivo contra vampiros, já que eles possuem um forte senso de orgulho. E sendo assim, quanto maior for o ranking dele, mais fácil de fazê-los ficar mais irritados ainda. E o Dave disse que isso é bem bobo. Enquanto Harris falava que tudo que importa é que ele possa vencer. E o Dave pensa que essas palavras foram as que o deus da espada disse pra ele antes dele desaparecer no chão. E também parece que o reino de Fallen acreditava bastante no Harris. E eles perguntam o que aconteceria se eles o conhecessem de verdade. E assim mais uma vez, ele vai desviando dos ataques dela. E depois com a sua espada, vai tentando atacá-la. Mas ela consegue bloquear os seus golpes. E ele fica surpreso com aquilo, falando que então essa é a barreira de sangue. E a espada fala pra ele que ela é uma conde vampira. E ela é bem jovem. Mas se considerarem a sua linhagem, ela pode ser até capaz de se tornar um lorde. E Dave fala que então, eles devem cuidar dela agora. E a espada pergunta se realmente é possível. Enquanto o nosso herói pergunta pra espada se ele acha que é impossível. E mais uma vez, desvia do ataque dela. Enquanto a vampira fala que mesmo que ele esteja calmo, há apenas um final o esperando. E até mesmo a garota que recebeu a espada do deus da espada e com suas técnicas, foi derrotada por ela. E se ele quer ter uma morte pacífica, ele só deve ficar parado e receber o seu castigo, o príncipe Dave. Só que o Dave não liga pra ela e continua desviando. E bem nas suas costas, ele tenta atacá-la. Só que ela se vira e fala que ele é realmente tolo. Mas para sua surpresa, ele pulou no chicote dela. E bem acima de onde ele
está. Ele pergunta se ela realmente derrotou as técnicas dos deuses da espada, falando que acha que ela interpretou algo de errado apenas por prestar atenção naquela garota, pois a verdadeira técnica do deus da espada não é aquela. Enquanto pensa que balançar a espada mais de milhares de vezes foi o tipo de rotina que não era pra ser chamado de treinamento, e foi realmente muito chato. E o nosso garoto afirma pra ela que essa técnica não é tão bonita assim, jogando pra cima da vampira a grandiosa Claymore, a habilidade grande divisor de montanhas, o que deixa ela chocada com aquele poder, perguntando o que é isso, e dessa maneira a barreira dela é quebrada e ela é jogada contra o chão, destruindo mais uma vez parte da arena. E ele vê na sua técnica, ele fala que é fantástico. Agora ele entende porque aqueles caras vão direto nos itens mais caros. E a espada começa a dar risada, falando que ela não tem ideia do que ele tá falando, enquanto começa a lembrar do seu antigo tempo. E ele diz pra ela que ela parece gostar de conversar, e ele sabe que materializar seus poderes depois de alguns milhares de anos é muito excitante, mas ela deveria se acalmar um pouquinho. E a espada, muito curiosa, fala que de qualquer forma ela pergunta quem exatamente ele é, e quem é ele para conseguir usar os seus poderes tão facilmente assim. E também, ele age como se conhecesse ela antes, e o David só manda ela apenas seguir o seu contrato, e se é realmente necessário ficar cavando no seu passado. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto o nosso garoto vai pensando se ela realmente acreditaria se ele dissesse que é o discípulo do seu dono original, e ele teria sorte se ela não tentasse matá-lo por ter insultado o seu dono. E se a espada diz que aquele vampiro sumiu, e o David diz pra deixar ela ir, pois eles não têm meios para ir atrás dela agora mesmo, enquanto ele encara aquele outro cristal, e a espada diz que essa é uma pólvora de sangue, e já faz muito tempo desde a última vez que ele a viu, e continua sendo nojento, e ela não cresceu nada desde quando destruiu o núcleo naquela explosão agora há pouco, mas o restante da pedra de sangue não vai parar de ter matado todos os humanos ali dentro, e já que foi enfraquecida, eles poderiam limpar isso em alguns meses, com purificação em larga escala, que é um feitiço de nível 6 ou superior. E o nosso herói vai pensando que a pior parte disso é que os que ficaram expostos por mais tempo irão se tornar infectados. E a espada fala que os humanos do lado de fora obviamente estão hesitando, e ela não tem certeza, mas ela aposta que todo esse lugar já está tumultuado. E pensando nisso, ele foi bem felizardo, e por ainda ser jovem, o seu poder está no nível de um mestre, e parece que o seu nível é alto o suficiente para não ser influenciado pela pólvora de sangue. E o Dave pergunta como assim um mestre, mas ela não tá tão errada assim, e ele fala que precisa de mais um pouco de tempo para retirar a aura da espada, pensando que ele não ficou tão poderoso usando meios comuns, que as pessoas mesmo usam. E como assim um mestre? O treino e aprendizado para atingir esse nível mais alto é tudo graças ao doping anormal que ele se submeteu. E a espada, muito chocada, pergunta de verdade quem ele realmente é, pois ele com certeza é um monstro, e como ele pode ter uma mana tão incrível assim, e ainda ter poderes sagrados, e também mana das almas mortas. E o nosso herói fala que bem, ele é alguém que quebra os moldes. E a espada chocada pergunta se realmente isso é possível, e ele deve ser um louco, mas o Dave pergunta como assim um louco? Ele é só uma pessoa normal, e ela não deveria desmerecer tão facilmente os anos de pesquisa que ele fez. E se ele crava a espada no chão, e fala que chega de conversa fiada, e agora ele quer a sua cooperação, já que ele não pode controlá-la no seu estado atual. E a espada pergunta o que ela quer dizer com isso, e o Dave só diz que o que ele tá dizendo é que eles irão acabar com isso agora, pensando que ele não pretende se sacrificar para salvar alguns estranhos, mas se vai ser benéfico para sua recuperação, talvez ele possa usar essa chance, e vai ser como passar lubrificante em um maquinário enferrujado para conseguir os seus poderes de volta. E assim ele fala que isso definitivamente não é o seu estilo, e assim ele clama pelo deus Lorde Priya, que observa todas as criaturas. O seu pequeno carneiro está vagando na escuridão, sem poder enxergar um centímetro à frente. Ele agradeceria se ele pudesse emprestar para ele uma pequena lanterna, ou se isso não for possível, ele adoraria se ele tomasse conta disso pessoalmente, mas sabe que ele nunca faria algo assim. E a espada nervosa se pergunta o que ele tá fazendo, e que tipo de oração maluca é essa? E o nosso herói vai pensando que na verdade, os seus poderes sagrados são um pouco diferentes, por causa da influência sagrada da donzela Daphne, e eles não são baseados em religião ou fé, mas sim em entender a verdade. E se for para classificá-lo, ele diria que recebe o interesse dos deuses, em vez do seu amor. E ele continua rezando, e pergunta o que diabos ele tá fazendo, e se ele só vai ficar assistindo tudo isso. E ele só quer usar uma vez, então por que ele não dá logo a sua permissão? E a espada pergunta se realmente ele acha que Deus ouviria uma oração tão ridícula como essa. Só que o Dave olha pra ela e fala que ela realmente não sabe nada sobre os deuses, pensando que talvez o clero sabia. A fé de que é um devoto na sua fala e em suas orações não são os que são amados pelos deuses, e os que carregam os desejos dos deuses são os únicos que eles realmente se preocupam de verdade. E ele não consegue fazer nada sobre a força vital que já foi drenada, e então ele só precisa de um poder superior que irá preencher o que tá faltando. E a donzela sagrada Daphne, que teve os poderes sagrados mais fortes da história, criou esse feitiço sagrado de alto nível, que ela usou com a permissão dos deuses. E dele fala para os deuses que preferem os loucos, e quanto mais loucos eles são, melhor. E a espada fica chocada com aquela relação, e uma luz emanando sobre eles, e o feitiço sagrado supremo de nível 9 sendo ativado, onde ele é chamado de Santíssimo Santuário. E a espada chocada pergunta como assim nível 9, e se ele realmente está tentando matá-la. Mas o Dave só pede para ela não se preocupar, pois ela não vai morrer, só vai sentir uma dorzinha de nada. E esse poder vai caindo sobre a espada, um poder imenso, com várias asas rodeando os dois, e curando a princesa, a sua irmã Inley, e quebrando aquele cristal de sangue. E depois da oração, o nosso garoto abre os olhos, e só vê aquela linda cena desse feitiço sagrado de rank 9 sendo lançado por todo o estádio, e as pessoas em volta só enxergam aquele clarão, não entendendo o que é aquilo, mas tendo certeza que é divino. E sendo assim, nas costas do Dave surge duas asas, e abrindo os olhos novamente, ele vê aquele cristal se desintegrando, e assim ele diz que o pós-batalha dói muito também, e ele sente como se ele tivesse a
suas costas marcadas com ferro quente. E ele vai até a espada e pergunta se ela está bem, mas a espada não responde nada. E o nosso garoto diz que ela foi agora totalmente desperdiçada. E rindo ele diz que acha que está pronto para o seu pós-vida, caindo no chão morto de cansado. E nota na sua janela de status que ele deu o título de discípulo dos heróis insanos do Salão de Heróis. E na sua nota especial diz que ele é um ser completamente louco, sem qualquer senso comum, e ultrapassar tudo completamente é impossível até certo ponto. E ele tem em sua posse um estigma. E ele fala para Priya se ela não está indo um pouco longe com isso. Com lá em cima dele, uma mulher o encarando e perguntando o que ele quer dizer com isso. E isso nosso garoto vai pensando, quanto tempo faz desde que ele pôde descansar sem preocupações? E já faz pelo menos 6 meses desde que ele teve esse luxo. E parece que a sua memória tá sendo apagada. E depois do tempo ele abre os olhos e vai vendo a sua irmã bem em cima dele. E ela diz que eles estão na hospedagem do ducado de Parist. E ele pergunta pra ela quanto tempo ele dormiu. E ela, muito nervosa, fala que ele não acordou por 2 dias. E ele não tem ideia do quanto ela ficou preocupada se ele não fosse acordar mais. E ele vendo ela chorar, percebe que realmente deixou ela preocupada à toa. E já que isso aconteceu antes, não tem muito que ele possa fazer. E dele fala que naquele dia ela teve um sonho. E ele